E bom, a gente vai complementar hoje. Vamos deixar aberto um pouco mais para que vocês possam interagir também ao final. E, claro, vou apresentar a vocês o que a gente vai trabalhar nas mentorias individuais, né? Que é a questão do nosso plano de ação. Mas isso, passo a passo, a gente vai conversando especificamente, né? Relacionado a algum comentário do assunto de ontem, gente, não sei se vocês pensaram alguma coisa a respeito, tem alguma pergunta ou alguma consideração nesse sentido para a gente poder já iniciar a nossa parte 2 aqui? E aí, filho? Não acabei. Deixa eu ver Oriana, quem já está. que foi falar... Pode falar, Vigílio. Não, a respeito do que foi falado ontem, para mim foi esclarecedor, porque para mim... Mamãe, pega isso, você gostou? Não sei quem está com o áudio aberto, eu acho que é o Rubens. Rubens, se você está me ouvindo, teu áudio está passando aqui para a gente, tá? Aí vou pedir para você desligar aí teu microfone. Desculpa, gente. Então, pelo fato de estar iniciando o processo do turismo rural e por conta dessa novidade que é a questão do Covid-19, isso para mim está sendo bem esclarecedor e servindo até de referência para poder trabalhar isso lá na chácara. Não, isso é bom, Virgílio, então, bacana, né? Eu acho que esse é o propósito do programa, quando a Natália, né, iniciou esse projeto, que é justamente auxiliar vocês agora nesse momento, né? E, claro, daqui para frente, como, né, pessoas já disseram, não, eu ainda não estou operando, tem muita gente que está participando desse programa aqui conosco e que realmente ainda não abriu suas portas, não está operando, está desenvolvendo ainda a sua atividade, só vai começar a operar algum produto de turismo de natureza, enfim, mais para frente, depois que estiver mais estruturado. Então, a gente tem empreendimentos participando aqui com a gente em diversos estágios, né? Por isso que é importante esses nossos diálogos, a gente conseguir participar com essas nossas colocações, justamente para poder conhecer melhor quem está aqui, é uma oportunidade que vocês também têm de estarem fazendo network para quem está se inserindo agora nesse tipo de empreendimento, né, de empreitada, como também para trocar essas experiências, né? Então, vejam que já tinha gente aqui que trabalhava com queijo de cabra, aí já tem outro que você quiser oferece café da manhã, quem sabe você já faz uma interlocução com essa pessoa e consegue oferecer um café da manhã, um lanche da tarde diferenciado. Então, esse momento vocês têm que aproveitar também para isso, para fazer essa rede de relacionamentos. Né? Então, isso é bastante importante que vocês utilizem esse mecanismo, essa rede, para isso também. Não, ainda a rede não foi... Eu acho que com o tempo ainda haverá ainda mais 2 módulos ainda, acho que vai haver entrosamento com o grupo. Um entrosamento maior, né? Mas é isso. Bom, vamos agora para a apresentação, né? Então, vamos dar continuidade vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu fechar uma janela aqui. E abrir nossa outra janelinha. Bom, já estamos, né? Essa coisa agora de acompanhar, estou acompanhando vocês do meu celular também, como se fosse uma outra participante. Então, dá um auxílio muito bacana, porque você consegue ver que realmente a forma como vocês estão vendo, né? Opa. Então é isso. Então vamos lá. Bom, a gente continua dentro desse nosso assunto, né? Com as questões agora da continuidade, na verdade. Por isso que a gente continua, porque ontem a gente começou falando sobre essas recomendações dos procedimentos sanitários e hoje a gente dá seguimento a isso também. Então, como é que a gente está trabalhando isso, né, no sentido de conteúdo? A gente está fazendo isso abordando aí esses aspectos dentro daqueles 5 pilares que são essenciais para que quem vai, né, implementar atividades
ou quem já está em atividade consigam aí se adequar a esses novos processos e essas boas práticas sanitárias. Então, ontem a gente falou um pouco a respeito dessas medidas mais gerais, né, consideradas como distanciamento físico e prevenção de contágio, seja para você meio de hospedagem, seja para você um empreendimento, né, de que oferece algum tipo de atividade rural ou algum outro tipo de experiência, como é o caso do café aí, Virgílio. Então, ou seja, isso é aplicável a qualquer empreendimento, em qualquer atividade. E aí trabalhamos um pouco a respeito dessa questão dos aspectos gerais, de medidas de prevenção de contágio. Trabalhamos também, o que mais? As questões sanitárias no que diz respeito à sanitização de ambientes. Vimos o vídeo, né, para aqueles que não participaram ontem, que por um acaso estejam participando hoje. Então, ontem a gente assistiu a um vídeo sobre de que forma um empreendimento parecido com o nosso, com algum de vocês, ou seja, no mesmo maturidade, no mesmo grau de desenvolvimento, eles estão adotando ferramentas de comunicação para repassar essas informações a respeito desses procedimentos que eles estão adotando. Vimos também a respeito um pouco da questão da comunicação, o quão é importante, mais uma vez eu reforço, a comunicação nesse momento que a gente está enfrentando, né? Então, tudo vai estar resumido muito no quesito comunicação. A comunicação que você faz previamente ao teu cliente, a comunicação que você faz no ambiente do empreendimento para o teu colaborador e para os clientes também, que eles estejam ali podendo ter contato visual com essas ferramentas aí de comunicação. Então, a gente tratou de tudo isso, né? E um pouco também a respeito de algumas ações que são necessárias fazer monitoramento, e hoje a gente continua, estou denominando como parte 2, tá? Por quê? Primeiro de tudo, o que é importante vocês entenderem, né? Primeiro que qualquer estabelecimento, né? Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto, não sei se é você, Virgílio, se for, vou pedir para tu fechar o teu microfone só um pouquinho, que tá dando uma microfonia aqui para mim, tá? Então, vocês podem... fechado. Tá? Então, não sei quem é que tá com o microfone aberto. Então, só se certifiquem aí, e aí na hora que vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, vocês abram o microfone, tá bom? Vamos lá. O estabelecimento, vocês, né, devem o quê? Assegurar que os protocolos essenciais, que são esses que a gente está tratando, eles sejam realmente adotados. Tem pessoas assim que escutam esse nosso discurso, que tá antenado com todo esse assunto, mas que às vezes não está muito preocupado em adotar essas medidas sanitárias aí. Então, por favor, prestem atenção, reforcem isso com os colaboradores de vocês, tentem aí assegurar que esses protocolos que a gente está chamando aqui de essencial, né, são esses que a gente vai estar trabalhando, eles sejam realmente implementados, ou seja, essa questão de medida de distanciamento social, de uma higienização mais frequente dos ambientes, a questão da segurança dos colaboradores e tanto dos hóspedes como também dos clientes, né, como também esses outros protocolos que a gente pode considerar como mais transversais. O que seriam esses? Protocolos mais relacionados à atividade que realmente você oferece, tá? Vamos supor que você oferece atividade de cavalgada, uma atividade de passeio de bicicleta, né, de um cicloturismo, a experiência com o café, o meio de hospedagem. Então, às vezes, tem outros protocolos que vocês devem agregar em virtude das particularidades dessas experiências, dessas atividades, né? Então, é importante se assegurar que vocês consigam implementar isso e, claro, que os colaboradores de vocês, eles estejam aptos a realizar, né, a cooperar junto com vocês a respeito dessas ações, desses novos protocolos, né? E, claro, estabelecer aí uma comunicação que é contínua. Por isso que a gente está focando tanto no quesito comunicação. A comunicação, ela tem que ser contínua, ela não pode ser simplesmente um informativo aleatório, ela tem que constar aí, seja nas redes sociais de vocês, seja no site, seja através de alguma mensagem de WhatsApp, e claro, tem que prever também essa questão do monitoramento das medidas que vocês estão adotando. Então, eu sempre venho recomendando aos empresários, na hora de adotar uma ação como medida aí sanitária, em virtude desse momento aí com a Covid, que pensem em ações que sejam factíveis, que sejam ações que realmente vocês consigam colocar em prática e que elas consigam serem sustentadas ao longo do tempo. Eu acho que eu já citei aqui o exemplo, se eu bem me recordo, de um dos empreendimentos que citou que queria colocar tapete sanitizante em todas as áreas do empreendimento, em um empreendimento grande. E aí eu comentei com ele, eu digo, olha,
verifica a questão do custo, do investimento, quanto a isso, em determinadas áreas não se faz tão necessário. Imagina como é que vai ser você ter que ter pessoas, né, a título de colaborador, que estejam aí orientadas e para conseguir controlar que esses tapetes sanitizantes, eles estejam adequados com o seu uso, ou seja, você tem que inserir material sanitizante neles, né? Então, você vai conseguir gerir esse tipo de medida que você está querendo adotar? E não, Polly, realmente é muito complicado para mim. Por quê? Porque eu não tenho uma equipe grande de pessoal, eu posso esquecer porque sou eu sozinho. Então, bom, tem um áudio aí aberto, gente. Vou assistir uma aula aqui agora. Tá? Então, nesse sentido, é importante... Não vai comprar coisa para cá não hoje? Oi? Não, vou não. 18h24. Passar lá no Flamengo, comprar uma coisa para tomar café, lanchar e pronto. Quem tá com áudio aí, gente, tem alguém com áudio aberto. Cuidado com o que tá falando, que tá todo mundo ouvindo. Cuidado com a treta, cuidado com a treta. Né, Exílio? Cuidado com o que tá conversando, que tá todo mundo se ouvindo. Cuidado com a treta. Né? Então tá, já fechou. Então isso é importante, tá? E aí dentro dessas... bom, agora sou eu que deu problema aqui na apresentação. Só um pouquinho. Faz parte. Eu já ia dizer que hoje era sexta-feira. Mas não, hoje não é sexta-feira. Deixa eu dar uma saída daqui. Voltar com a apresentação aqui para vocês. Tararam, tararam. Vamos lá, apresentando mais uma vez. Aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver. Agora foi, né? Oi, Zélia, tudo bom, querida? Tudo bom? Tudo jóia. Eu acho que teu áudio tá ligado. Eu vou pedir para tu tentar desligar o teu áudio aí. Porque a gente tá ouvindo teu barulho, teu som de carro, tá? Eu tô aqui assistindo a aula. Bom, seguimos então. Né? Então é isso, pessoal, é isso que vocês têm que se atentar agora para esses novos modelos, né, de atividades e, claro, se basear em diversos materiais orientativos, como eu já falei para vocês, todo esse compilado de informações que vocês estão tendo aqui nesse módulo 2, todos fazem parte aí de diversos materiais de boas práticas, né, protocolos orientativos de boas práticas, seja aí para meios de hospedagem, seja para serviço de alimentação. No caso dos empreendimentos que aqui oferecem serviço de alimentação, muito provavelmente, eu acredito, né, que já seguem aí as práticas alimentares que são adotadas pela resolução da Anvisa. Até porque passam, às vezes, os empreendimentos, eles passam por processo de fiscalização nessa questão de segurança alimentar. Então, aí é muito importante que aqueles que vão adotar agora como experiência a oferta de serviço de alimentação, seja de um café da manhã, um chá da tarde, a experiência de um piquenique, que vocês devem ter discutido bastante isso com as meninas da Ampliamundo, essa coisa mais natural, né, mais no ambiente aberto, se orientem aí as boas práticas também nesse serviço de alimentação. Então, essas cartilhas que vocês estão vendo aí como material, a questão de meios de hospedagem, ou seja, protocolos de higiene e segurança para os meios de hospedagem, que também foi um material muito bacana, que foi elaborado aí pela Associação da Indústria de Hotéis, né, em parceria aí com o SENAC. Então, tem algumas informações que foram retiradas também desse manual. E, claro, se vocês quiserem, dependendo do que vocês oferecem aí como atividade, ou aqueles que estão pretendendo oferecer, eu não ofereço nada ainda, não estamos abertos, né? Estamos estruturando, mas a gente pretende ser aí um meio de hospedagem, oferecer hospedagem, então vale a pena aí a leitura mais aprofundada desses materiais para ver que outras informações mais específicas eles estão aí retratando, que vai servir para apoiar o trabalho de vocês nesse momento.
né? E, claro, trago mais uma vez aí a questão do Manual de Boas Práticas, né, da entidade da ABETA, que é um manual que tem mais especificidades a respeito para atividades do turismo de natureza, né? Então, é isso. Então, esses são os materiais que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Essas cartilhas aí, o Manual da ABETA eu já deixei, vou colocar aqui em PDF no nosso grupo o de meios de hospedagem e essa cartilha de boas práticas de alimentação. Esse outro protocolo da Anvisa, que são protocolos para viajantes em hotéis, ou seja, é bem interessante esse detalhe, porque ele traz, e eu já abordei aqui, ele traz especificidades no sentido de o que é que você deve fazer quando você identificar hóspedes, né, ou visitantes aí com sintomas de Covid-19. Então, a Anvisa ela já traz uma orientação a respeito de como o empreendimento ele deve se comportar. Então, cabe também aí uma ótima informação para a gente poder estar construindo aí um raciocínio. Pegando agora, né, nesse sentido ainda dos protocolos, a gente falou de medidas de sanitização de ambientes, a gente falou a questão, né, de boas práticas de distanciamento físico e prevenção de contágio, enfim. Então, eu vou trazer um pouquinho agora do olhar a respeito de meios de hospedagem. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que está trabalhando aqui nesses 3 grupos, né, do Turma 1, Turma 2 e vocês, a Turma 3, ou que são meios de hospedagem, ou que têm o intuito aí de trabalharem como meios de hospedagem também. E, claro, para meios de hospedagem, além de tudo isso que a gente falou no dia de ontem, né, e nesses outros dias, né, esses outros últimos 3 dias, cabe aí essa complementação, na verdade. Primeiro de tudo, a gente já viu que dentro do que é medidas de sanitização de ambiente, tem que existir aí um reforço dessa higienização. Nada vai ser diferente para o meio de hospedagem. Então, a gente vai ter aí que ter um cuidado maior quanto ao reforço da higienização nessas unidades habitacionais, ou no quarto, no chalé, enfim, como vocês queiram chamar, né? Aonde realmente o hóspede ele vai dormir, que é onde o hóspede vai passar a maior parte de tempo. Tá? Vai ter mais contato aí com todas as superfícies que fazem parte ali, né, daquele ambiente de quarto, vai estar ali desfrutando. Então, na hora do colaborador de vocês fazer a limpeza, a higienização desse ambiente, cabe aí, mais uma vez, como já foi dito ontem, o reforço quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, né? Quem sabe também, a gente trabalha aí a questão da comunicação. Olha essa fotografia que eu coloquei aí para vocês, quarto limpo, né? E isso fica também como uma criatividade, a comunicação nesse momento de vocês informarem que vocês fizeram essa parte da higienização, que o quarto ele foi sanitizado, foi higienizado. Isso cabe inclusive como uma melhoria da experiência que vocês estão oferecendo. Eu lembro e eu comento muito isso de uma experiência que eu tive, para você ver como isso marca a experiência do visitante. E às vezes é uma coisa muito singela, né, para não dizer pequena, mas uma coisa singela e simpática que acaba marcando a experiência daquele visitante ou daquele hóspede, né? Então, num dado momento que eu me hospedei num dos hotéis da rede do Campo dos Sonhos, né, já mostrei para vocês aqui o vídeo deles, a camareira, quando ela ia fazer a higienização dos nossos apartamentos, ela deixava um bilhete escrito de próprio punho. E isso foi uma surpresa muito grande, porque quando a gente chegou no final do dia, o ambiente ele tinha sido limpo, tinha sido sanitizado, e tinha um bilhetinho, né, uma cartinha escrita do próprio punho: oi, meu nome é fulana de tal, né, eu fui a responsável por poder fazer a higienização do seu apartamento, para poder deixar seu ambiente mais agradável e a sua estadia, né, com uma melhor experiência. Espero que você tenha gostado. Se vocês acharem interessante, enfim, se tem alguma coisa que ainda esteja desconfortável, não hesite em nos comunicar, a gente está aqui para melhor atender vocês, agradeço pelo carinho. Isso é um mimo para o cliente, faz parte de uma experiência e faz parte de um veículo de comunicação que o empreendimento ele pode se utilizar aí como estratégia para poder causar essa proximidade e nesse momento agora, né, em virtude das questões com Covid-19, causar inclusive essa percepção da segurança, demonstrar que realmente aquele ambiente ali ele foi cuidado, ele foi preparado especialmente para você, no caso para o cliente, foi especialmente preparado e teve todo um cuidado ali na higienização. E esse cuidado na higienização tem que ser sempre naquela perspectiva que também vimos ontem, daquelas superfícies que vocês identifiquem que são de maiores contatos do cliente, como, por exemplo, interruptores,
o piso, obviamente, banheiros, banheira para aqueles empreendimentos que oferecem aí banheira, é muito importante também, a questão das maçanetas, as bancadas ali de controle remoto da TV, e o cuidado em si com os enxovais do quarto, né? A questão do frigobar, como mostra aí, né? A fotografia que eu estou mostrando para vocês, e observem que todas elas aí, elas estão usando os equipamentos de proteção individual durante essa limpeza e, claro, durante a troca de roupas de cama. Então, cabe aí essa atenção e esse cuidado quanto a essas boas práticas no quesito de meios de hospedagem. Na questão relacionada especificamente aos enxovais, pessoal, isso é uma questão realmente bastante delicada, a gente também começou abordando essa informação ontem, né? Então, esses novos cuidados com os enxovais. Claro, a gente já sabe que tem que agora se priorizar uma limpeza de maneira mais úmida, né? No caso do chão, para a gente poder evitar que essas partículas elas sejam suspensas no ar, etc. Então, a mesma coisa ali com os enxovais. O cliente, ele teve contato, ele está dormindo com aqueles enxovais. Eu também já comentei aqui para vocês, tem alguns dos empreendimentos que está trabalhando aqui com a gente, que deixou em aberto e achou mais interessante colocar para o hóspede a possibilidade deles trazerem os seus enxovais, se por um acaso eles sentirem necessidade. Olha só, apesar dele ter lá para oferecer, tá tudo higienizado, tá lá coberto, tá tudo direitinho, porém, eles, enquanto empreendimento, eles acharam viável a necessidade de abrir para o hóspede poder trazer os enxovais, porque eles sentiram que isso é um assunto muito sensível, muito delicado. Uma coisa que ele me narrou foi o seguinte, ele fez, Polly, tem a questão do travesseiro, inclusive, né? Como é que a gente faz essa questão do travesseiro? Porque o travesseiro é uma coisa que todo mundo usa, e você tem um contato direto com o rosto, e se é através dessa transmissão, né, de mucosa, do rosto, boca, nariz, né, olhos, né, para a gente evitar, que a gente não sabe como é que isso vai ser transmitido, se é transmitido nessa perspectiva de você ter contato com os enxovais, mas para a gente evitar, deixamos em aberto no nosso mecanismo lá de reserva, a gente comunica, né? Olha aí a comunicação. A gente comunica previamente que se o cliente se sentir mais confortável, ele pode aí trazer o seu enxoval. Oi? Alguém quer falar algum comentário? Não? Então tá. Continuando então. E aí, esses cuidados com os enxovais é bem mais nesse sentido, na hora do seu colaborador estiver fazendo lá, né, a limpeza dos ambientes, né, trocando os enxovais, ter um cuidado para a mínima agitação possível. Por quê? Porque agora a gente tem que entender que esse lençol, que essa fronha, essa toalha, ele pode ser, tá, gente? Ele pode ser um vetor de contaminação. Então, como não se sabe, né, a gente não sabe quem esteve ali, se teve com problema, se realmente isso é transmissível a partir, né, dessas partículas que ficam ali nessas superfícies como lençol, fronha e toalhas, é importante que a gente trate isso como sendo um material contaminante, né? Olha só, que coisa louca, né? Mas é um pouco desse cuidado que a gente tem que ter, né? Então, o mínimo agitação possível, orientar os colaboradores de vocês para poder fazer a retirada desses enxovais, acondicionar esses enxovais que, entre aspas, né? Tô colocando entre aspas aqui, possivelmente já estão em uso, possivelmente contaminados, seja lá dentro de sacos plásticos ou de algum outro recipiente que eles possam transportar isso até o local de lavagem, né? Transportar e acondicionar de formas a evitar, né, esse contato direto com o corpo, né? Porque os nossos colaboradores, eles pegam os enxovais, eles abraçam assim, né? Então, e leva para fazer a lavagem. Então, isso é melhor que seja evitado nesse momento. Então, transporta aí no formato adequado, em sacos, possivelmente, que possa acondicionar de forma correta, ou até mesmo em cestos de roupa, né? Aqueles cestos que a gente também já conhece, às vezes temos isso em casa, mas de uma maneira que vocês consigam encontrar aí dentro da capacidade de vocês, para que sejam melhor acondicionados e tentando evitar aí a questão do contato direto com o colaborador, né? Ter esse colaborador que está responsável aí por essa atividade, às vezes é você mesmo, né? Ou seja, é o eu presa, né? Ou seja, eu que faço a limpeza, eu que vendo, eu que faço a reserva, né? Eu que faço tudo, então acontece, né? Mas ter um responsável aí para poder fazer essa prática e, claro, adotar novos métodos na hora de fazer a higienização desses enxovais, né? Ou dessas boas práticas, como eu já citei.
Você pode abrir a possibilidade do cliente poder levar o seu enxoval caso ele queira. E só para curiosidade de vocês, né, assim, já que a gente está comentando a respeito desse tema, esse nosso parceiro aqui de trabalho, né, parceiro de vocês, né, empreendimento aí parceiros, ele relatou que os viajantes têm preferido, né, os hóspedes dele têm se sentido mais confortáveis em levar seu próprio lençol, seu próprio travesseiro, como eu falei, a sua rede, muitas vezes, né, para poder usar o redário, o seu lençol, enfim. Né? Então, ficou à vontade. Agora, como ele diz, nós temos para disponibilizar. Agora, caso você se sinta confortável, né, mais seguro, por favor, sinta-se à vontade de trazer o seu travesseiro, trazer o seu enxoval, trazer o seu lençol. Né? Então, fica aí essa informação como sendo também uma questão de boa prática. Vamos lá. Ou outra prática também, como tem aqui como exemplo, né? Dependendo da estrutura e do meio de hospedagem, você pode instituir do hóspede fazer a troca do seu próprio enxoval, né? Na roupa de cama. Ao invés da limpeza ser feita por vocês, vocês disponibilizam esse material, disponibiliza esse enxoval e deixa ali como comunicado que o hóspede ele pode fazer ele mesmo forrar a cama, fazer a troca, enfim. Então, esses mecanismos de medidas de proteção, vocês é que têm que encontrar a melhor forma. Pode existir diversas maneiras, né? Então, dentro do perfil do cliente de vocês, do tamanho da equipe de trabalho que vocês tenham, a relação especificamente, né, da dinâmica da atividade, do seu meio de hospedagem, do seu empreendimento, se é algo puxando um pouco mais para o luxo, se é algo mais despojado, se é algo que você consegue conversar isso com o cliente, porque o perfil do cliente de vocês é mais aberto a essas novas atitudes, a esses modelos, isso tudo é negociável, né? São tudo variações dessas medidas sanitárias que vocês podem estar repensando como fazer no empreendimento de vocês, né? Mas essa questão com enxoval, ela é uma questão importante atualmente, como já foi dito, é um vetor aí, um possível vetor de contaminação. E claro, para aqueles empreendimentos que acabam colocando esses enxovais para um serviço de lavagem externa, cabe aí também orientar, porque ele vai ser um fornecedor de um serviço para vocês, né? Cabe aí também buscar saber como é que eles estão fazendo esse mecanismo de higienização e orientar eles quanto a essas novas medidas que vocês também estão adotando, como, por exemplo, tem alguns empreendimentos que preferem fazer a individualização dos enxovais, levam para fazer a lavagem em lavanderia, mas pedem para a lavanderia entregar para eles de maneira individualizada e embalada, ou seja, então já vem lençol de cama, lenço fronha, toalha, todos num saquinho bonitinho, e isso daí ele disponibiliza ali para o cliente. Pode ser uma opção também. Ou vocês podem fazer isso, né, dentro do ambiente de vocês. Se vocês, por um acaso, fazem a lavagem, né, se alguém aqui do empreendimento faz a lavagem de enxoval, internamente mesmo, no próprio empreendimento, né? Mas, se vocês fazem esse serviço de maneira externa, se alguém tiver a intenção, já que não faz, mas pretende fazer de maneira externa, orientar aí quanto a esses procedimentos sanitários mais adotados, né? E dentro ainda das boas práticas do meio de hospedagem, como diz aí o manual da própria Anvisa, né, os protocolos, né, para viajantes em meios de hospedagem, adotar procedimentos quando uma vez identificado um hóspede com suspeita de Covid. Por isso a importância de se ter aí a questão de um plano de atendimento à emergência, ou pelo menos uma ideia, pessoal, de como vocês acionarem uma situação de emergência no caso de identificarem que um visitante de vocês, que um hóspede de vocês passou aí a despertar os sintomas de Covid. O que o manual da Anvisa ele traz para a gente, e aí vamos colocar aqui a questão de meios de hospedagem com mais unidades habitacionais, meios de hospedagem maiores, né, como hotéis e etc., é a questão do isolamento, é manter esse hóspede em um quarto isolado até por um determinado período de tempo. Claro, muitas vezes não é possível fazer isso em empreendimentos menores. Ora, eu sou uma pousada, eu tenho só 10 unidades habitacionais, já estou operando em baixa capacidade, ou seja, ao invés de 10, estou operando na minha metade da capacidade, estou operando com 5 quartos apenas, e aí eu não tenho como manter aquele hóspede ali por um período indeterminado de tempo naquele quarto, ocupando aquele quarto. Então, vocês também têm que encontrar uma forma de poder ter um protocolo, né, ou melhor, um procedimento, não deixa de ser um protocolo, né, mas ter um procedimento para quando um cliente aparecer com essa, né, com esse problema.
O que é que vocês vão fazer? Vão acionar o seguro de saúde dele? Vão direcionar eles para o hospital mais próximo? Que hospital mais próximo é esse? Vocês têm o contato desse hospital? Qual é aí do entorno de vocês, os hospitais que estão fazendo esse atendimento relacionado com a Covid-19? Então, isso tudo faz parte do que a gente poderia considerar um plano, né, um procedimento relacionado à emergência. Por isso é importante vocês terem aí uma lista de contatos telefônicos e que seja de fácil acesso, porque não adianta essa lista estar engavetada, né? Mas de fácil acesso, inclusive, para os colaboradores de vocês, para na hora de poder chamar um resgate, chamar uma emergência, aconteceu algum acidente. Enquanto a gente estava tratando aqui na turma 2, ou foi na turma 1, agora não me lembro, dessa questão de procedimento de emergência, de segurança, de ter telefones, para vocês verem como a coisa ela realmente pode acontecer e a gente não tem muito controle sobre isso. A gente teve um acidente dentro de um dos empreendimentos e que foi necessário que a pessoa ela acionasse uma unidade de socorro, acionasse o resgate, e ela narrou aqui para a gente que o fato de ter assistido isso, essa nossa conversa, fez ela refletir, e num dia antes ela tinha feito todo esse processo que ela não tinha, né? Ou seja, ela elaborou ali um planinho de ação de como agir numa situação de uma emergência, e ela acabou tendo que colocar em prática, olha só vocês, né? Em virtude do ocorrido. Então, isso é muito importante. Então, se vocês vão isolar esse paciente, ou melhor, esse hóspede, se vocês simplesmente vão deixar ele por algum período de tempo e vão acionar a questão de um auxílio médico, se vai monitorar, se vai mandar esse hóspede para casa. Então, a ideia, pelo menos a ideia, gente, vocês têm que ter, né, do que fazer, né? Isso daí é muito importante nesse momento, tá? Perguntas até aqui? Algum comentário? Poliana. Oi, Vigílio. Eu estava vendo no vídeo que você me mandou a respeito desses métodos de segurança, o do hotel. O hotel tem o seguinte procedimento: quando o hóspede fica por lá, aquele quarto só será ocupado 48 horas depois. Olha só. 40, e há um intervalo entre 1/4 e 8. Então, é um procedimento muito bacana. E aí no caso deles lá, não sei se todos aqui viram o vídeo que eu postei lá no nosso grupo, no caso deles, eles têm essa possibilidade porque ele tem vários apartamentos, né? Mas se a gente for trazer para uma realidade mais próxima de alguns de vocês, como eu tô falando, às vezes é um empreendimento que só tem 8, sei lá, 5 unidades habitacionais, ou às vezes até uma unidade habitacional. A gente já teve um relato aqui de uma empreendedora também que tem um meio de hospedagem, ela tem 2 chalés, na verdade, né? Ou seja, como se fosse 2 quartos. E ela faz isso, ela deixa ali por um período de 24 a 48 horas antes do próximo uso, né? E isso o empreendimento ele tem que encontrar aí esse mecanismo, né? Esse meio termo, que às vezes não é possível deixar 48 horas, mas eu consigo deixar 24, enfim, né? Essa medida é bem importante. Mas isso que o hotel faz, como exemplo que eu trouxe para vocês, é uma medida praticada, né? Por muitos empreendimentos hoteleiros. E é muito bacana isso mesmo. Então, pessoal, ainda dentro da questão de meios de hospedagem, vamos pensar agora e vamos abranger aqui um pouco a informação para vocês, enquanto estão aí trabalhando a questão das experiências, a questão de oferecer alimentação, né? Eu sou um meio de hospedagem, ou eu simplesmente eu tenho uma experiência que envolve alimentação, seja almoço, seja lanche da tarde, enfim. É a questão das boas práticas com a questão da alimentação. Vê que eu coloco algumas fotos aqui para vocês e alguns modelos já reais do que são praticados aí por alguns empreendimentos de hospedagem. Porque agora, com esse quesito de boas práticas de questão de alimentação, a gente mudou um pouco as proposições de serviço, a forma como era servido anteriormente. Então, agora, para esse momento, se faz necessário os empreendimentos repensarem um pouco o modelo de serviço de, por exemplo, o café da manhã. Claro que é muito gostoso a gente chegar num restaurante, ou do hotel, da pousada, né? Ter aquele farto café da manhã, exposto, bonito, bem montado, né? Com todas aquelas comidas ali maravilhosas, olhando para a gente, né? Só que agora ela não pode mais ser nesse formato. Ela até pode estar nesse formato de exposição, porém todas elas agora elas têm que ser embaladas individualmente, vamos dizer assim, né? Eu não digo às vezes nem só individualmente,
diferente. Aqui, como eu estou mostrando uma foto para vocês, eles embalaram aqui as frutas, não sei se vocês conseguem perceber. Então, eles já colocam porções, a pessoa não tem mais contato com a fruta, a pessoa tem contato ali com aquela porção que tem ali um plástico filme, como vocês estão vendo, né? Elas não estão expostas. Então, vai oferecer aí um café da manhã, vai oferecer alguma atividade que envolva alimentação, eu não posso mais deixar esses alimentos expostos. Por quê? Porque eu tenho pessoas ali que estão se servindo, que vão fazer o toque, a transmissão é através do toque, se por um acaso você tiver com a mão ali contaminada, a gente já falou sobre isso, a questão dos perdigotos, né, da questão da saliva, enquanto as pessoas estão falando ou estão comendo próximo a esses alimentos que podem estar, né, sendo contaminados por conta disso. Então, agora a gente tem que ter as coisas um pouco mais embaladas, então a gente não vai poder ter aquela exposição dos alimentos. Veja lá embaixo também a questão das xícaras, assim como xícaras, talheres, copos. A Ana, se eu não me engano, a gente comentou aqui, eu acho no primeiro dia, não sei se nem se a Ana está participando aqui junto com a gente, eu senti falta dela aqui nos outros dias. Mas ela chegou a comentar aqui essa questão de como fazer agora a experiência, vamos supor, na hora de montar um piquenique, de oferecer uma cesta aí de piquenique, né? Então, se antes a gente colocaria simplesmente uma caneca, né, uma taça para a pessoa tomar o seu suco, tomar o seu refrigerante de modo exposto, agora eu tenho que colocar ele de uma maneira mais embalada. E, felizmente ou infelizmente, a gente tem que conseguir agora encontrar maneiras, por isso a questão de pensar na sustentabilidade da experiência nesse momento também. Pensar maneiras mais sustentáveis. Atualmente está difícil pensar, vamos ser bem sinceros, né? Porque a presença do plástico filme, ele está sendo bem usado, né? Fortemente usado, né? Pois é, Poliana, e eu estava lendo uma matéria esses dias que tem sido muito criticada essa questão desse plástico filme, justamente por questão da sustentabilidade, né? Então, assim, eu estava até numa live em relação a isso, que o ideal é, assim, procurar, por exemplo, de repente, ao invés de você deixar exposto num buffet, você somente servir quando o hóspede chegar no ambiente do café da manhã. E aí você disponibilizar saindo direto da cozinha para a mesa. Ou então eu vi uma pousada que fica no Espírito Santo, em que ela criou uma caixa, uma bandeja, né, que é uma bandeja-caixa, em que ela disponibiliza porque depende também do tipo do empreendimento, né? Ela disponibiliza no quarto do hóspede, justamente pensando nessa questão das boas práticas da sustentabilidade. Isso, boa, muito boa. E é exatamente isso. Então, essa questão é o caso também das luvas plásticas, né? A gente vai ter uma fotografia aqui quando eu passar esse slide, né? O caso das luvas plásticas também, que alguns empreendimentos estão adotando. Se vocês me perguntarem, assim, sinceramente, se é criticável isso, gente, é tudo muito novo, né? A gente tem que pensar numa questão realmente sustentável, a gente, né, o planeta, ele tá aí, a gente tá vendo muitas coisas nesse sentido, mas às vezes nos falta um pouco de alternativas para enfrentar esse momento, né? A gente sabe. Agora, também eu vou passar uma matéria para vocês que saiu recentemente de um estudo que foi feito pela uma entidade internacional a respeito de uso de plásticos em atividades de lazer e turismo. Olha só. E eles falam essa questão do uso do plástico. Eles não criticam a questão do uso do plástico porque estão entendendo que realmente não está sendo muito contornável através de outras medidas. Mas eles pedem para fazer um uso consciente. Então, é isso que ele reforça para a gente. Porque só para ressaltar aqui, são 450 anos para um plástico se degradar na natureza. Exato, exato. Então, se a gente puder conseguir encontrar maneiras diferentes, olha essa outra foto que eu coloquei aqui para vocês, né? Que tem, eu até coloquei aqui em vermelho assim, sustentabilidade, experiência. Aqui eu quero que a gente tenha duas reflexões a respeito. Primeiro, que isso é um modelo que foi adotado por um hotel, né? Isso foi um amigo que foi se hospedar não recentemente, já tem alguns dias, logo no início de tudo, de quando teve a reabertura aí dos meios de hospedagem e tudo mais. E ele postou essa foto no nosso grupo e eu achei muito curiosa, porque dentro do grupo, e é um grupo de sustentabilidade, olha só, né, de normas técnicas para sustentabilidade. Então, essa foto começou a gerar muita repercussão, muita crítica e tudo mais. Teve gente que elogiou, olha que bacana, e ele postou a foto com a seguinte legenda, o novo normal, né, a nova maneira de tomar café da manhã, né, ou seja, ele recebeu esse café da manhã no quarto dele, que é o room service, né, então ele recebeu no quarto dele. Mas, ao mesmo tempo, é uma foto para a gente olhar para ela e repensar, poxa, será que isso
dentro do que é o conceito de turismo de experiência, né? Será que proporciona uma experiência interessante para o turista? Porque, assim, está adequado? Está super adequado, né? As coisas elas estão embaladas individualmente, não estão expostas, está sendo servido diretamente, né? Para ele, né? Pessoalmente ali no quarto, ele não está tendo contato com o buffet nem com outras pessoas, ou seja, está tudo ok. Porém, se a gente for observar mais aí os detalhes, a gente entra no que a gente está conversando agora, né? Esse contraponto com a questão da sustentabilidade, a quantidade de plástico, a questão descartável, que não envolve muito carinho, não envolve muita criatividade, falta um pouco aí da questão da simpatia, né, de promover a questão da experiência, mas é uma ação que o hotel ali encontrou. Veja, ele recebe numa sacolinha de papel que é mais degradável, né, digamos assim, do que o plástico, né, degrada em menos tempo que o plástico, uma escrita à mão, né, o que proporciona também uma experiência no sentido de algo bem pessoal, bom dia, escrito à mão, não tem aquela coisa fria, informal, mas se a gente olha assim, não é uma coisa tão carinhosa, né, gente? Não tem aquela coisa assim da experiência. Então, isso que você acabou de colocar, Mari, né, que tá falando, deixa eu ver se porque eu não tô vendo, mas Camila. Minha câmera travou de novo, Polly, peço desculpas. Não, tudo bem. Eu estou tentando reconhecer vocês pelas vozes, né? Então, uma hora eu eu esqueci que eu identifico. estava sem câmera, me desculpe. E aí, isso que a gente está falando, né, Camila? Então, ou seja, se vocês estão trabalhando dentro de uma perspectiva de experiência, tentem colocar o mimo da coisa, né? A questão da criatividade. Se, ao invés de um saco de papel, sei lá, uma cestinha, uma coisa assim com uma toalhinha, uma coisa mais mimosa, mais simpática, né? Mais carinhosa do cliente receber. Então, são várias as proposições de serviço. Desde um serviço empratado, como já teve empreendimentos que narraram aqui, né, que fazem agora à la carte, né, ou seja, a pessoa, o café da manhã é à la carte, né, né, e aí oferece nesse formato mais empratado, também não é uma maneira, né, mas é a maneira que atualmente pode ser feito. A gente tem que pensar nisso, né? São as maneiras que a gente consegue fazer nesse momento e tentando colocar a nossa pitada ali de criatividade, de elegância, né, de proporcionar uma experiência mais pessoal, mais interessante, né, um carinho mais para o cliente, já que estamos no momento de viver coisas de experiências tão isoladas, tão frias, né, tão distantes, assim, porque é gostoso você sentar com um bom café da manhã, é ou não é, né? É aquela delícia. E agora a gente não pode fazer mais isso. Deixa eu só dar uma contribuição em relação à embalagem, porque até um tempo atrás eu trabalhava com eco-buffet, né? Então, eu trabalhava com tudo natural. Existem algumas embalagens, inclusive de quentinha, que elas são feitas de um papel grosso, que ela aguenta calor, e ela tem um aspecto muito bonito, muito natural, e ela é sustentável, ela é reciclável, né? E não é fácil, não é difícil de encontrar, perdão. Eu encontrei aqui no Ceasa, aqui em Brasília. Então, assim, existem muitos recursos, né? A gente sabe que, assim, está tudo muito novo, mas que, assim, é muito importante o empreendimento que trabalha no rural ser muito convergente com essa questão da sustentabilidade, né? Então, assim, eu reforço um pouco porque eu tenho visto realmente muita gente apelando para o plástico, e o plástico é o grande problema nosso dos oceanos, né? Então, a gente já está aí, em 2050, se prevê que nós vamos ter mais plásticos no oceano do que a quantidade de peixes. Então, é algo que é muito preocupante, que nesse momento que a gente está tendo que se adequar, ficar muito ligado nisso, porque senão nosso planeta não vai aguentar, não. Pois é, Camila. E até a questão da própria experiência, né? É como você falou, vocês são empreendimentos de turismo rural, de coisas ligadas à natureza. Então, busquem essa sustentabilidade. Até para. Oi, querida, quem está falando? Cortou. Acho que é a Lili, Poliana. É, Lili? Oi, Lili. Cortou tua fala. Vê se você consegue nos ouvir. Então, eu estava falando que na área rural a gente tem a possibilidade de usar a folha de bananeira para fazer essas embalagens e ficam muito bonitinhas.
um cestinho, você pega a folha da bananeira, você envolve, pode usar o palito para anexar. Fica muito bom, tem muitas alternativas boas na área rural. É a questão da criatividade, da gente pensar em coisas mais criativas, né? Com esses exemplos, claro, mais sustentáveis. E aí, Camila, eu vou te fazer um pedido, porque eu não sei se você tem aí esse contato ou se você tem alguma foto dessas embalagens. Posta lá depois no grupo pra gente poder ir compartilhando essa informação, né? Porque alguns aqui, né? Bota lá pra gente que vai ser bem legal. Eu também fiquei curiosa, eu também quero ver. Tá? Inclusive, Poliana, só para fechar aí, é que eu gosto muito de contribuir nessa parte. Brasília tem um custo muito alto para essas coisas. Então, de repente, o pessoal se juntar, São Paulo tem muitas empresas que fornecem esse tipo de material e que, por exemplo, se 3 propriedades se juntarem, a gente faz um pedido, não precisa ser um grande pedido, mas consegue um preço muito mais barato, até o frete fica mais barato do que comprar aqui na própria em Brasília, né? Isso é a questão da rede de colaboração entre vocês, por isso que eu digo, aproveitem esse momento enquanto a gente está nesses ambientes aqui, eu sei que vocês vão se conhecer melhor, como o Virgílio falou, né, Virgílio? Tem mais 2 módulos aí, mas esse é o momento de vocês estabelecerem esses contatos, essa rede de contatos, e claro, o coletivo, ele é muito mais forte na hora de você barganhar preço de produto, compra de materiais, enfim, então aproveitem isso daí, porque vocês estão todos praticamente no mesmo momento, né? Então, isso é importante. E claro, essas fotografias, né, isso que a gente está colocando, é a melhor proposição? Pode ser que não, mas é uma proposta, né? E aqui eu estou colocando para vocês uma proposta. Então, encontrem a proposta de vocês, contanto que o que é que a gente sabe que a gente tem que respeitar? A questão da exposição dos alimentos que não podem mais ser nesse formato. Não, os alimentos, eles não devem mais estar expostos. Então, se vocês quiserem se propor a um outro tipo de serviço na hora de fazer o seu café da manhã, a sua cesta de piquenique, o seu almoço, o seu jantar, né? Aí optem aí por outras questões, como um serviço empratado, às vezes pequenas porções que são adequadas para o consumo, no caso do à la carte mesmo, né? Direcionada para aquela pessoa, de individual ou para aquele grupo familiar, a questão do serviço no quarto, né? Da pessoa receber no quarto a sua alimentação. E o buffet, Poli, ainda está sendo usado? Claro que está sendo usado, porque tem muita gente que tem essa coisa. Como é que a gente faz agora, né? Eu só trabalho com serviço de buffet. Tranquilo. As estações de buffet, elas continuam, mas sempre com esse critério. Não pode os alimentos estarem expostos, né? Então, como você vai fazer? Tem que se adotar uma dinâmica. Na hora que você vai se servir um buffet, todo mundo aqui já se serviu de buffet, né? Em self-service, seja onde for, em restaurantes, etc. A gente sabe que nesse momento a tendência é existir uma proximidade maior das pessoas por elas estarem se servindo. As pessoas fazem mais toques, né? Nos utensílios ali de se servir, como os talheres, como, né, as conchas para se servir, etc. Então, isso daí já não é tão possível mais. Então, você tem que adotar agora uma dinâmica, seja de repente estabelecer por horário, como já vi empreendimentos adotando. Então, o café da manhã é por agendamento, é por horário, né? Então, X apartamentos agendam os horários das 7, das 8h30, das 9h30. Então, vocês vão estar intercalando as pessoas dentro daquele espaço, inclusive na hora de se servir. Aí, na hora de se servir, existe o quê? A exigência do uso de máscara, o distanciamento. Veja que na foto tem até fitas no chão, balizando ali o distanciamento. E outra coisa que eu aponto para essa foto, que eu coloquei propositalmente para a gente poder refletir, é a questão das luvas plásticas que a gente acabou de falar, né? Veja que para aqueles empreendimentos que estão adotando a questão das luvas, primeiro, a questão da sustentabilidade e do que você fazer agora com esse lixo, porque é mais um tipo de resíduo que vocês vão ter que administrar. E resíduo esse de possível contaminação. E em todos os sentidos, né, Camila? Contaminação do coronavírus, contaminação do ambiente, né? Por conta do plástico. E contaminação do ambiente por conta do plástico. Então, me perguntaram isso, o que faz? O que fazer, Paulo? Eu fiz, não sei, se você, de repente, a gente pode pensar, se você tem um funcionário ali disponível, tem um funcionário ali de plantão, tem gente que está adotando, vamos supor, o funcionário para servir o cliente. Isso é uma medida. Então, o cliente já não faz mais o toque naqueles utensílios lá do buffet, né? Para poder se servir. Então, coloca o prato e vai se servir no estilo bandejão. Tem alguém que serve ele.
não fica, às vezes, uma coisa muito agradável, mas é uma proposta, é uma proposição. Em último caso, para eliminar, inclusive, essa funcionalidade desse funcionário ter que estar servindo, ou fazer o cliente fazer uso de luva, é você ter um funcionário ali e antes da pessoa vir a se servir, você já higienizar a mão dele. Né? Higieniza a mão dele. Ah, Polly, mas ele já higienizou a mão na hora que entrou no salão do restaurante. Fica ali de plantão, com o álcool em gel na mão, e na hora que ele vai fazer o primeiro toque de pegar o prato, pegar talheres e etc., você passa o álcool gel ali na mão dele também. E aí não faz o uso da luva. Lavar também, né, Polly? Tem alguns hotéis que tem a pia nesse ambiente da alimentação, você pedir para que ele lave a mão e posteriormente ainda passar o álcool, porque isso aí também, ele não precisa usar a luva de plástico, né? Exatamente, O importante aqui é que a gente sabe que a gente vai ter que ter alguém ali meio que de prontidão, né, para fazer esse reforço, porque a gente sabe que o cliente, muitos deles, eles são negligentes mesmo, e a verdade é essa, eles têm muita gente sendo negligente, né? Então, por mais que você comunique, por mais que você tenha placa, por mais que você diga que é importante lavar a mão, olha, lava a mão, disponibilize o álcool gel ali do lado da bancada, o cara vai passar batido, se brincar não vai nem estar usando a máscara, e você tem que estar ali, gente, use a máscara na hora de se servir, né? Até por um esquecimento também, né? Não vamos só culpar, né, o comportamento do cliente, do consumidor, mas às vezes ele tá lá sentado na mesa, tá comendo, aí vai lá se servir novamente e esqueceu de botar a máscara para poder ir acessar o buffet. Então, realmente, para esse momento, a dinâmica ela tem que ser um pouco mais elaborada. Esse é o momento que realmente eu acho que todo empreendimento vai ter um pouquinho mais ali de manejo, de dor de cabeça em certos momentos, mas vai ter que encontrar ali um modelo que melhor se adeque à sua realidade, né? Sempre preservando o quê? A questão do distanciamento entre as pessoas no momento de se servir. Não existe mais aquela montagem do que a gente chama do mise en place, né? Que é aquela montagem de mesa dos pratos expostos, dos talheres expostos, as taças expostas, né? Isso daí a gente já não está mais utilizando como boa prática e recomendação, né? Pelo Ministério da Saúde e pelas resoluções da Anvisa. Então, isso também tem que ser repensado. Né? Restaurantes e bares com espaços mais reduzidos, no caso, as mesas também com aqueles espaçamentos que a gente já sabe que tem que ter, mesas de maneiras mais reduzidas, de repente reserva de horários, como eu falei para vocês, enfim, são diversas propostas, né? São proposições na hora de vocês oferecerem o seu serviço. E, claro, repensar aí nas propostas de maneira mais aplicáveis, mais sustentáveis. Olha só, quanta coisa a gente tem que se preocupar, né? Mas mais aplicáveis de maneira mais adequada, mais sustentável, dentro da capacidade de vocês, da quantidade de funcionários que vocês tenham, né? E, claro, de tentar oferecer nesse momento aquela experiência para o cliente que não seja essa experiência tão fria como a gente está vivenciando, né? Que são experiências realmente muito frias. Parece que você está num ambiente hospitalar e agora até para comer você não pode mais ter contato com nada, infelizmente, né? Gente, alguma coisa mais aqui, Camila? Quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido? Fica à vontade. Não, é assim, eu me senti muito à vontade de compartilhar isso, porque eu sei que tem muita gente aqui que está preocupado, tem que se preocupar com isso, né? E eu sei que, assim, a questão do custo, né, para essa questão de individualização, ela altera muito. Mas, assim, existem coisas viáveis de se fazer, e eu tenho algumas coisas aqui até salvas, se você me permitir, Poliana, eu posso compartilhar lá no grupo, porque tem coisas até que dá para a própria pessoa fazer. Se ela não recebe um volume muito grande, é algo mais pontual, ela consegue até produzir isso em loco mesmo, sabe? Não, por favor, o grupo é nosso. Essa é a ideia. O grupo é nosso, é para vocês colocarem coisas, para a gente poder interagir. Não é só para a Natália, ou eu, ou os outros, né, instrutores aí do conteúdo, estarem ali postando coisas para vocês. Então, é muito importante que vocês tragam também os olhares de vocês, as preocupações, as inquietudes, os exemplos. E aí, Camila, vai ser muito bem-vinda essas tuas considerações, principalmente agora com essa temática. Por favor, posta lá pra gente, tá? Tá, ok. E aí, o cuidado que muitos de vocês que trabalham já no ambiente, né, com alimentação,
já tenho certeza que já fazem, né? Até porque, como eu falei, tem que seguir orientações exigidas aí pelos órgãos de controle e legislações vigentes, como é o caso da Resolução Federal da Anvisa, né? Das boas práticas de manipulação de alimentos. Então, isso daí não mudou, né? Que é a questão da gente poder tratar os alimentos de maneira mais segura, livre de perigos químicos, físicos e biológicos, né? É o que a gente diz que é do safe food, né? Que é o alimento seguro. Então, na hora dos colaboradores de vocês estarem manipulando esses alimentos para fazer o buffet, para fazer as refeições e etc., tem que ter também esses devidos cuidados. Os cuidados que já são exigidos pela resolução, né, quanto à questão da higienização e a sanitização desses alimentos, como também agora de novos comportamentos para poder lidar dentro desse ambiente de cozinha, por exemplo, né, quanto é o caso de uso de máscara para proteção individual e, claro, você está ali lidando com o contato da comida, né, preparando a comida, preparando o alimento. Então, você também tem que estar fazendo uso da máscara, né, o colaborador de vocês podem estar, né, de repente contaminado ou não, sem saber, e está se expondo ali à contaminação ao alimento também, né? A questão de um perigo biológico, tá? Tentar, tá, gente? Quando eu coloquei essa coisa aqui de manter o distanciamento entre os colegas de trabalho, teve uma pessoa que ficou bem nervosa e disse, olha, é impossível no meu empreendimento, porque minha cozinha é muito pequena. Realmente, gente, isso daqui se aplica para umas, pode não se aplicar para outros, mas por isso que é no sentido de recomendação, é realmente tentar ver quais as barreiras que vocês conseguem realizar, né? Quanto mais barreiras, melhor. Mas eu não consigo manter o distanciamento porque minha cozinha é pequena, não tem problema, mas todo mundo está lavando sempre as mãos, está fazendo uso de máscara, e aí dentro do ambiente de alimentação, de cozinha, realmente é lavagem de mão, dispensa aí o uso da questão do álcool em gel, justamente por uma questão de perigo, né? Risco, ou seja, a gente está lidando com fogo e tudo mais, a gente tem no ambiente de cozinha álcool em gel, isso daí é uma questão de risco, não existe, né? A higienização constante, isso quem traz já são as medidas de resolução da Anvisa, então isso para qualquer prática alimentar, tá? De você eliminar os adornos, né? Anéis, alianças, relógios, até nós mesmo no nosso dia a dia, tentar agora sair sem muitos adornos, por quê? Porque a gente sai para a rua, volta, tudo aquilo ali são mais objetos para terem que ser higienizados, são mais objetos que podem estar ali carregando algum potencial, né? Potencial contaminante, como a gente chama, né? E, claro, garantir aí as condições higiênico-sanitárias, desde a compra dessa matéria-prima, né, do alimento, até o consumo do cliente, ou seja, da preparação e exposição e consumo. Então, todo esse cuidado na preparação da refeição, ela é de suma importância. Então, esse local de trabalho, ali, aquele ambiente de cozinha, assim como a gente falou de sanitização de ambientes, ele tem que ter um cuidado também especial. Tem que ser um local que normalmente já é limpo, mas agora ela tem que ser uma frequência maior, né? Limpo com mais frequência. Buscar tentar. Ventilação natural nesses espaços, né? Então, essas bancadas que a gente faz o corte da carne, o corte das frutas, dos legumes, né? A pia, enfim, as mesas de apoio que a gente usa dentro daquele ambiente de cozinha vão ter que ser higienizados com mais frequência. Por quê? Porque são superfícies com potenciais riscos de contágio, né? De contaminação, e esses alimentos eles vão estar sempre em contato com essas superfícies. Então, esse cuidado na higienização com essas bancadas, essas mesas, essas superfícies também agora tem que ser maior, tá? A questão também dos utensílios de cozinha, das embalagens, como você falou aqui, Camila trouxe pra gente, né? De armazenamento tem que ser de forma mais higienizada, sanitizada, né? Não dá para ser tão expostas, então se elas estão expostas ali antes da preparação das refeições, tem que ser novamente higienizada para poder colocar isso em uso. Se a gente vai colocar isso no buffet, também tem que ter um cuidado, né, com a questão da higienização, né, da forma de apresentação desses utensílios de cozinha, e claro, essa questão das embalagens focando aí no cuidado, né, com as questões ambientais também, se precavendo aí a questão da sustentabilidade, né. E a recomendação sempre para esse momento aqui de preparação de refeições é aquela limpeza. Existem dois mecanismos, né, que é a limpeza e a desinfecção. Aí é quando a gente vai dizer que aquele alimento, aquele produto, ele está sanitizado. A sanitização, ela envolve esses dois aspectos. Ela envolve a limpeza, né, normalmente com água e sabão, ou seja, que é para tirar os resíduos, sujeiras, as sujidades, e envolve a desinfecção, que é para poder retirar aí daquele ambiente os perigos, na verdade, biológicos, né?
químicos, em alguns casos, né, mas principalmente os perigos biológicos daquele alimento. Então, a desinfecção, seja com álcool, em alguns determinados, né, equipamentos e utensílios de cozinha, seja com hipoclorito de sódio para o caso dos alimentos ou outros saneantes que são aí orientados, né, de maneira mais adequada pela resolução da Anvisa. E aí é importante vocês darem uma olhada nesse quesito, nesses materiais, né? Sem dúvida nenhuma, a higienização mais frequente dessas mãos por quem manipula esses alimentos, que tem que ser importante nesse sentido, né? E a higienização desses alimentos nesse sentido que eu acabei de falar, de limpeza e desinfecção, né? E a maneira mais adequada é a questão da solução clorada, que é a mais sanitizante para a hora de preparação de alimentos, como é o caso, às vezes, da água sanitária, né? A diluição adequada desse produto, água sanitária, ou seja, dessa sanitizante, né? Solução clorada, a um percentual adequado por ml por litro, né? É outra recomendação que é importante, e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Não importa a gente comprar produtos mais fortes. Tem gente que se lava de álcool em gel, né? Ou coloca ali um monte de produto para poder fazer a desinfecção daquele ambiente ou daquele alimento. Não importa um produto mais forte, isso é até perigoso. Perigoso na questão de que esses produtos, eles causam aí, podem causar alergias, podem causar irritações de pele, né, de mucosas e etc., intoxicações, né, no caso de aspectos alimentares. O que importa é a diluição recomendada para aquele tipo de alimento, vamos dizer assim, que a gente está falando aqui de cuidado de refeições, né, para aquele alimento que você está fazendo a desinfecção, né, a sanitização. Então, cabe aí a água sanitária, é sempre importante, por quê? Porque no nosso caso aqui no Brasil, a água sanitária é o único produto de cloro ativo que tem aí esse percentual que realmente comprova aí a eficácia contra a questão do vírus, que é de 2 a 2,5%. Por isso a recomendação e por isso tanta gente usando água sanitária, né? As fabricantes de água sanitária devem ter enlouquecido. Chegou o momento de ir no mercado, não sei vocês, mas chegou o momento de eu ir no mercado e a gente não ter água sanitária para comprar nas prateleiras, né? Em mais de um mercado, inclusive. Então, é aquela coisa. Por quê? Porque é o recomendável, realmente, né? Então, a higienização dos alimentos passa por esse processo, o processo de limpeza, água e sabão, e o processo de desinfecção, tá? Que é essa questão da lavagem com produtos sanitizantes de forma mais clorada aí. Até aqui, ok? Perguntas? E aí vamos trazer isso um pouco para as experiências de vocês, né? Vou trazer lá o exemplo que foi citado da nossa amiga, né? E agora, como é que eu faço meus piqueniques? Como é que eu faço meu café da manhã? Como é que eu coloco isso numa cesta? Gente, é a criatividade de você encontrar a melhor forma de você embalar esse produto. E, claro, cabe novamente, olha só, a comunicação. Então, o fato de você preparar aquela cesta, preparar aquele alimento, colocar tudo ali, colocar de repente uma etiqueta dizendo que o alimento ele está seguro, que foi higienizado e preparado com muito carinho e que eles podem se sentir confiantes, enfim, uma mensagem singela, né? Para poder vocês colocarem mais essa percepção da questão de segurança sanitária para o cliente, vale a pena investir nisso também. E acaba sendo mais um elemento agregador na experiência de vocês. Não sei se vocês conseguem visualizar isso que eu estou dizendo, mas acaba gerando essa questão do conforto para o cliente, uma experiência mais próxima, mais íntima, né? A gente consegue fazer um elo, né? Ou seja, se liga ao cliente através desse formato, né? De uma experiência mais intensa e o mimo, né? A questão do simpático, de transformar aquilo dali que já estamos vivendo um processo, né? De tanta frieza, mas transformar aquele momento em algo mais carinhoso. Então, cabe vocês repensarem nessa criatividade também, tá? Em último aspecto, lá daqueles nossos 5 pilares, né, abordando já agora, né, a questão do último, que são as medidas de monitoramento, é um outro aspecto a ser trabalhado por vocês, né, que é o acompanhamento de todo esse processo, né, a questão de acompanhar esses sintomas de gripe dos colaboradores de vocês, principalmente, porque, já falamos aqui, os colaboradores vão estar em maior contato aí com essas superfícies que possivelmente possam estar contaminadas, vão estar lidando diretamente com o cliente, enfim, vão estar mais expostos a esse tipo de risco, então vale a pena vocês encontrarem aí um formato dentro da realidade de vocês, principalmente no estabelecimento da comunicação com esses funcionários, com esses colaboradores, de vocês estarem acompanhando
esses sintomas deles, se por um acaso vierem a desenvolver, seja diariamente, seja semanalmente, seja através de medição de temperatura, seja através de comunicação. Gente, olha, se vocês sentirem qualquer sintoma gripal ao longo, por favor, não deixe de nos comunicar. Então, a comunicação, mais uma vez, se faz presente. Claro, e no monitoramento com o cliente também. Apesar de que sabemos todos que vai ser um processo um pouco mais difícil essa questão de monitorar os clientes, né? Tratamos aqui a respeito do monitoramento da temperatura, tem até uma fotografia aí que eu estou colocando para servir de exemplo. Monitorar a temperatura do cliente por si só é o suficiente? Olha, sinceramente não, mas é alguma coisa, já é um mecanismo de monitoramento, mas temos que levar em consideração também que, ao longo daquela estadia dele ali, ou do período dele de visitação, não daquelas visitações que apenas a pessoa passa o dia e vai embora, né? Eu estou tratando aqui também um pouco mais das experiências que, de repente, são experiências de mais de um dia, onde as pessoas, elas ficam por mais tempo no empreendimento de vocês. E aí cabe uma outra forma de monitoramento, que, mais uma vez, entra a questão da comunicação, né? De vocês conseguirem estabelecer esse elo de ligação com o cliente, para no momento em que eles se sintam aí desconfortáveis ou apresentem algum dos sintomas, né, gripais, comunique ao empreendimento. Quando ele for embora do estabelecimento, alguns clientes que já são mais conscientes já têm feito isso, já tenho relatos a respeito disso, de empreendimentos dizendo, não, meus clientes, eles têm me ligado. Eu já recebi ligação de cliente me dizendo, ó, eu testei positivo para Covid, né? Eu tive aí, eu não sei em que momento foi, se foi aí, se foi em outro lugar, mas eu estou informando a vocês porque para vocês se protegerem. Ou seja, isso é uma boa prática do cliente, claro, mas a gente não tem como contar com esse bom senso de todo mundo. Então, vale aí uma comunicação com o cliente e reforçar esse elo deles poderem estreitar esse relacionamento, de estarem comunicando a vocês posteriormente à visita, se caso eles apresentam algum tipo de sintoma relacionados à Covid. Afastar esses colaboradores quando uma vez eles identificados, né, por suspeita ou confirmação de terem apresentado a Covid-19. E, claro, dentro das medidas de monitoramento também, essa questão do monitoramento quanto aos procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes de vocês, ou seja, dos equipamentos ou dos produtos, né? Depende do que vocês trabalham aí na experiência de vocês. Se tem aqui empreendimentos que trabalham com experiência, vamos supor, de arvorismo, de tirolesa, que envolve aqueles equipamentos mais técnicos, como a cadeirinha, mosquetão, talvez aqui alguns nunca tenham ouvido falar isso, que eu tô, né, pode ser estranho, mas quem conhece um pouco mais da atividade do esporte vai entender o que eu estou dizendo, são equipamentos que exigem um manuseio individual, uma limpeza, uma sanitização mais adequada. Por quê? Porque são equipamentos que são compartilhados com as pessoas, né? As pessoas não têm ali aquele uso único, exclusivo só para ele. Então, um usa, o outro vai usar também logo quando acaba a atividade e assim sucessivamente. Então, esse monitoramento, nesse processo de desinfecção desses equipamentos é muito importante. E aí cabe um registro. Também já tivemos relatos aqui de empreendedores que depois que fez aqui o nosso curso, começou a fazer checklist para as unidades habitacionais, para que os colaboradores dele conseguissem registrar o dia e o horário em que fez aquela limpeza daquele apartamento, daquele quarto. E aí o próximo colaborador que vai pegar o turno, por exemplo, né, ele pode ali se basear naquela informação. Então, eles sabem exatamente como foi feito, quem fez, em que momento, em que horário foi feito, né, aquela limpeza. Você consegue manter um controle maior relacionado a essa questão do procedimento de higienização de ambientes. Mas isso também, gente, é para vocês tentarem ver se enquadram no empreendimento e na dinâmica da atividade de vocês. Possivelmente isso daqui seja uma coisa que não cabe para algum de vocês aqui, tá? Mas fica aí também a informação que é muito válido isso. E, no final de tudo, é acompanhar, né, pessoal? Acompanhar as informações sobre essa questão da Covid-19. A gente ainda tem muitas informações que são notícias falsas, tem muita coisa sendo compartilhada, tem muita fake news, é muito importante a gente estar alinhado aí dentro do que é publicado em esferas municipais, estaduais e federais, né, dentro do que está sendo discutido aí no âmbito do Distrito Federal, dos decretos do Distrito Federal. Para quê? Para que a gente possa estar sempre de acordo com as legislações atuais. Então, isso é muito importante. E, claro, recebe aí uma notícia, checa através de várias fontes para saber se aquilo ali realmente é uma notícia
eficiente, eficaz, se realmente não é uma fake news, né? Então, essa questão de monitorar essas informações, elas também cabem aí aos empreendedores. Esse processo de comunicação, como eu já falei, com fornecedores e parceiros, entra aí no quesito de comunicação, né? Que é muito positivo vocês fazerem esse reforço. E uma outra coisa que às vezes a gente antes não tinha muito pensamento, que é monitorar principalmente essa questão dos produtos de higiene e sanitização para uma reposição antecipada. Agora a gente não pode deixar faltar produto de sanitização dentro dos nossos empreendimentos, nem na nossa casa, né? Ou seja, não pode sair sem álcool em gel, por exemplo. Não pode faltar álcool em gel no estabelecimento. Não pode o cliente chegar e você... esqueci de comprar álcool em gel, a gente não tem álcool em gel agora para fazer a higienização das mãos. O sabão líquido acabou, a gente esqueceu de comprar na semana passada para fazer a reposição. Então, isso não pode mais, porque são medidas agora sanitárias. Então, vocês têm que estar com isso daí meio que em estoque. E, claro, monitorar essas questões, né? No final de tudo isso, o bendito plano de atendimento à emergência. E quando eu falo em plano, gente, não se assuste, é apenas, nem que seja uma ideia do que vocês precisam fazer ou do que vocês podem fazer quando identificada uma situação, seja de emergência relacionada à Covid-19, ou seja de uma emergência relacionada a qualquer outra situação. Alguém torceu o pé, alguém se sentiu mal, alguém teve um mal súbito, ou seja, qualquer outra situação que envolveu o risco lá da atividade de vocês, é importante que vocês tenham uma ideia, um plano de ação, como vocês vão operar dentro dessa questão da emergência. Então, algumas informações mínimas que são importantes, e eu até abordei isso naquele termo de conhecimento de risco que eu mostrei ontem para vocês, algumas informações mínimas que são importantes vocês terem, né? Pelo menos coletar isso do cliente. Primeiro de tudo, um telefone de um contato de emergência desse cliente. Como eu falei, às vezes temos visitantes e viajantes que são viajantes solitários, né? Que está viajando sozinho. Então, imagina, eu estou viajando para o empreendimento de vocês e eu tenho, sei lá, eu tenho algum problema de saúde. Para quem que vocês ligam? Para qual hospital que vocês vão me levar? Né? Como é que vocês sabem se eu tenho um plano de saúde, se eu não tenho um plano de saúde? Ou você, enquanto empreendimento que está ali me recebendo como meio de hospedagem, por exemplo, vai me deixar ali sem me prestar um atendimento, um socorro naquele sentido, né? Até por uma questão humana, óbvio, eu sei que ninguém vai fazer isso. Então, é importante que vocês tenham um contato de uma emergência de alguém. E claro, uma lista desses sistemas médicos emergenciais do nosso entorno, daqui do entorno do DF, tá? Então, qual é o hospital mais próximo, qual é o telefone de contato, qual é o telefone do SAMU, qual é o telefone do Corpo de Bombeiros. Às vezes a gente tem problemas com incêndios, né? Justamente por ser uma região aí muito seca. Então, para quem vocês ligam? Ah, Paula, eu já tenho isso, tá, ok. Mas isso está sistematizado, digamos assim, num bloquinho de anotação, seja lá numa caderneta, e que está disponível ali para o colaborador de vocês ter acesso no momento em que vocês não estejam, por exemplo? E não está. Então, repensem isso daí. Por quê? Porque não adianta essa informação ela estar guardada. Ela tem que ser comunicada isso ao colaborador de vocês. Olha, pessoal, no momento se surgir qualquer emergência relacionada a isso, tá aqui os telefones de contato, né? Acionem, liguem para mim, tenho o meu telefone. Às vezes até o telefone do tio da ambulância, do vizinho que tem uma ambulância que trabalha no posto de saúde e que, em último caso, numa situação remota, ele é um socorro mais rápido para poder transportar alguém para um hospital, vamos supor, uma picada de cobra, ou seja, alguma coisa mais grave. Enfim, são diversas as coisas que podem acontecer. Gente, vocês não fazem ideia disso, né? O universo realmente da questão do gerenciamento de risco é uma coisa bastante abrangente. Então, eu estou trazendo aqui apenas alguns detalhes para a gente discutir. E, claro, se algum de vocês quiserem discutir mais profundamente isso em outros aspectos mais particulares, pode trazer isso daqui que a gente vai discutir nos nossos processos de mentoria, sem dúvida nenhuma, tá? E, claro, equipamentos mínimos para essa questão de atendimento de emergência. A gente já falou aqui a questão de que a gente não pode ministrar medicamentos, isso é um aspecto também que envolve questões legais, mas minimamente é necessário que vocês tenham ali um kit de primeiros socorros. A gente chama assim kit de primeiros socorros, mas são kits, é lógico, desses primeiros auxílios, algo que para
ferimentos leves, para pequenos cortes, pequenas escoriações, pelo menos para você fazer ali uma primeira intervenção, entende? Para o cliente ele se sentir confortável. Agora estamos adotando novos equipamentos no que diz respeito à questão de monitoramento, como é o caso de alguns empreendimentos que estão usando oxímetro, como alguns de vocês viram no exemplo que eu passei ontem no vídeo da Mantiqueira Ecoturismo, né? O termômetro, como que a gente faz o uso disso? Como o meu colaborador manuseia esse equipamento? Então é importante que eles estejam treinados para saber usar isso também, né? E, claro, informações desses participantes relacionado a essas condições médicas mínimas, gente. Por exemplo, tem algum tipo de alergia? Tem alguma doença pré-existente? Às vezes alguém é alérgico a algum tipo de alimento e vocês não sabem, vocês oferecem alimento no empreendimento de vocês. Então é importante saber que, no caso de uma situação que alguém apresentou um sintoma ali alérgico, vocês com essa informação prévia conseguem entender qual foi o motivo, porque esse cara era alérgico a determinado tipo de comida, ou então era alérgico a picadas de inseto, de formiga, de abelha, e ele teve contato com a abelha, então por isso que ele está nesse processo alérgico. Até para uma questão de reportar essa informação para o sistema médico emergencial, no caso de você ter que chamar uma emergência, é importante que você tenha essa informação prévia desse cliente, você já consegue dar essas primeiras informações, né? Então isso daí é muito importante que vocês repensem dentro da atividade de vocês. E práticas sustentáveis, né, gente, na prevenção desse contágio. A gente já abordou aqui algumas, né, Camila? Agora vocês vão estar tendo contato muito mais forte com diversos tipos de resíduos esses que são potenciais vetores de contaminação e transmissão, podem estar ali contaminados, a gente às vezes não vai saber disso, né? Às vezes não, normalmente não vamos saber disso. Então, os cuidados nessas práticas aí é de suma importância. O recolhimento desses resíduos, obviamente, sempre utilizando aí esses equipamentos adequados, na questão de equipamentos de proteção individual, tentar optar por escolhas mais conscientes no que diz respeito às embalagens, determinados produtos. A Camila vai colocar aqui uns exemplos aí para a gente poder trazer um esclarecimento maior a respeito dessas elucidações, né, dessas ideias. Estabelecer uma frequência agora no recolhimento desses lixos. Quem sabe se vocês nunca praticaram isso, mas fazer o recolhimento agora de forma mais sistematizada, ou seja, separa aí os lixos contaminantes, onde as pessoas elas podem descartar ali a questão da luva plástica, se por um acaso vocês estejam usando, da máscara descartável, se por um acaso o cliente ele esteja usando. E, claro, de outros lixos que possivelmente pelo cliente possam ser contaminantes, de outros lixos que são lixos recicláveis, que são lixos mais orgânicos. Então, estabelece aí uma frequência nesse recolhimento de acordo, claro, com o volume gerado, né? Não adianta esse lixo ficar ali exposto por muito tempo. Então, também tem que ter atenção quanto a essas práticas sustentáveis aí nessa prevenção de contágio. Então, vai adotar certas medidas na escolha de produtos, e procura aí, de repente, produtos mais biodegradáveis. Agora a gente sabe que tem que fazer higienização com mais frequência, lavagem de mão com mais frequência, o uso de sabão tem sido mais intensificado. Então, busca aí sabões biodegradáveis, pelo menos a natureza já agradece, né, Camila? Já contribui aí com todo esse processo, né? E tá sanitizando, está sendo eficaz aí na questão da limpeza de toda forma, né? Embalagem, se não for plástica, por que não embalagens criativas mais de tecido? Gente que me perguntou, e a questão do tecido? Olha, aí de repente eu vou ter que lavar. Vai ter que lavar posteriormente, mas você elimina a questão do plástico. Mas você tem lá um tecido para cobrir ali aquele alimento, né? Tá limpo, tá higienizado, depois você higieniza ele novamente, você pode reutilizar essa questão de panos de limpezas mais reutilizáveis, né? As máscaras, normalmente, agora, né, com o que a gente já sabe, máscaras de tecido ao invés de ser máscaras descartáveis. E lembrando sempre, nessa questão da máscara, vai ser agora também importante que vocês tenham máscaras para disponibilizar ou vender, né, para os clientes no empreendimento de vocês. Relacionando o caso de que alguns clientes eles podem chegar nos empreendimentos sem a devida máscara no bolso. Então, você tem lá
como oferecer, né? Caixas organizadoras, sacos nessa medida de Ziploc, né? Ziploc, que vocês já devem conhecer para poder armazenar melhor esses alimentos. Em outras palavras, né? São escolhas mais conscientes no que diz respeito a produtos, no que diz respeito a essas embalagens, e sem dúvida nenhuma, eu acredito que o nosso maior vilão tem sido realmente o plástico, né? E tem sido também, que vocês já devem ter visto aí notícias, a questão das máscaras, que agora está sendo descartadas aí de maneira indiscriminada ao meio ambiente. Já tive relatos aqui de empreendedores que estão participando aqui do nosso projeto, que está tendo bastante problema com a conscientização dos visitantes dele. É um empreendimento que recebe bastante gente aos finais de semana. Eles fazem a instituição do uso de máscara, eles usam, olha só, né, a questão da luva descartável, aquela luva plástica para poder se servir no buffet, e eles já estão enfrentando um problema, que é o comportamento desse cliente, que pega essa máscara descartável e está soltando lá nas áreas, assim, de qualquer maneira, e das luvas também de qualquer maneira. Não colocam ali no recipiente adequado, não jogam no lixo. Então, além de tudo isso que vocês têm que se preocupar, eu entendo perfeitamente, ainda vai ter que se preocupar em conscientizar esse consumidor, em conscientizar e catequizar, na verdade, eu acho que a palavra é bem essa, o comportamento desse consumidor em relação a essa questão da sustentabilidade dentro do empreendimento de vocês, né? Por isso tem que ter mais atenção aí ao descarte desses resíduos. Então, cabe aí, quem sabe, vocês terem de forma mais expressiva, né, os lixos, né, os potes de lixo aí, de forma mais sinalizada, de forma mais evidente, né, com placas dizendo descarte sua luva aqui, ou seja, comunicação, tudo acaba chegando na comunicação, porque senão vocês vão começar a se deparar com esses materiais sendo jogados aí no terreno de vocês, no jardim, soltos aí de qualquer maneira, e vão ter que ter mais uma preocupação, que é ter funcionário para ficar catando tudo isso, olha só, né? Que é o que está acontecendo com o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, desse empreendimento que eu acabei de falar, né? Então, ele está me dando uma trabalheira danada, porque justamente meu funcionário tem que ficar lá recolhendo, aí voa tudo, minha área é muito grande, então a gente está encontrando tanto máscara quanto luvas plásticas, às vezes na trilha, no meio do mato, então olha vocês, né? Então, até onde vai ali o comportamento do consumidor, desse cliente, a gente não sabe. Então, isso tem que ser muito bem pensado por vocês, tá? Finalizando essa apresentação, gente, é aquela coisa, de tudo isso que a gente falou, é importante que cada um de vocês adotem aí, claro, dentro do seu porte, da sua característica, tá? Dentro da realidade de cada um, vocês adotem um plano, uma ideia, um plano interno de ação, né, para essa questão aí desses novos comportamentos e desses novos procedimentos relacionados à Covid-19, né, descrevendo aí o que é que vocês fazem relacionado a isso, né, como vocês fazem, né, quem faz, ou seja, estabelecendo essas responsabilidades. Claro, se você é um empreendimento que tem vários funcionários, faz sentido isso que eu estou dizendo do quem faz. Agora, se você é um empreendimento que tem 2 funcionários, é você e seu marido, né, ou você e seu filho que administra, o quem faz só tem 2 possibilidades, ou você ou outra pessoa, né, mas é um pouco isso. É uma descrição mais elaborada de um plano de ação sobre esses protocolos, justamente visando essa questão da operação de vocês com mais segurança nesse processo de retomada. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque esse plano de ação faz parte do nosso trabalho agora, das nossas mentorias coletivas e individuais, tá? Vou apresentar aqui para vocês, mas enquanto isso eu vou deixar aberto para que vocês façam aí qualquer pergunta, colocação que vocês quiserem abordar, contribuir. Foi ótima a participação. Camila, adorei, obrigada. Polly. Oi, Ana, estava falando de você, não estava, né? Você sumiu? Aí ele me falou ontem, recebi visita na hora que eu estava entrando. Aí você me desculpa, não teve jeito. E hoje eu estava na reunião com o pessoal do Sebrae Goiás, da Goiás Turismo, e não consegui entrar. Cheguei um pouquinho atrasada. Mas eu queria te parabenizar, porque eu entrei nos links que você passou ontem. Espetacular. Fucei tudo, eu sou mó CDF, né? Fucei tudo e baixei as normas lá da ABNT, foi maravilhosa aquela dica, né? Porque é por tempo limitado. Achei, inclusive, muito interessante, porque quando você pede para baixar,
ele gera uma versão com o nome da sua empresa, a data que colocou, né? Achei aquilo, nossa, sim, muito legal. Assim, do ponto de vista de direito, né, intelectual, claro, né? Intelectual. Achei aquilo genial, assim, achei muito profissional, aprendi muito com essa pesquisa, né? E não consegui ler tudo, logicamente, ainda estou juntando tudo, inclusive eu estou pensando de depois fazer uma biblioteca disso impressa para deixar para consulta no empreendimento, fazer uma área só para isso, assim. E eu entrei também nos links do Sebrae. E aí eu caí dura para trás, porque eu não acreditei que tinha umas coisas tão bem elaboradas, umas cartilhas que tem lá, por segmento, aí vem a cartilha, e depois tem o checklist. Aí eu quase tive um trelelê, quase que eu tive um orgasmo quando eu vi o checklist, porque aí vinha depois assim, tique, fiz isso, né? E aí eu ia te perguntar o seguinte, se vocês vão dar algum modelinho para gente fazer? Porque se vocês não forem, eu acho que é uma ótima ideia usar aquelas cartilhas do Sebrae, né? Por isso, né? Já Por isso que o plano, eu né? Que você falou, faz o plano. O plano eu vou mostrar para vocês agora. Já tem um modelinho que a gente vai trabalhar para facilitar. Mas a ideia... Não brinca, não. Nossa Senhora, parabéns, muito bom. Agora, disponibilizar esses links, esses materiais, é porque já existe, gente. A gente não precisa reinventar a roda. Vamos aproveitar o que a galera já teve trabalho de fazer. Para ser bem sincera para vocês, eu, particularmente, tive um duro danado para elaborar, coordenar esse material, que é o Manual da Beta, que eu disponibilizei para vocês. É um manual na segunda versão, já com quase 200 páginas. Então, foram 2 meses de trabalho de gente que já fez, ou seja, a gente já trabalhou, é só chegar e ler. Né? Então, ou seja, tem todo um contexto, entrar no link do Sebrae, no site do Sebrae Nacional, como você fez, baixar o Sebrae Paraná, vou até anotar aqui, porque mais uma falha minha, acabei esquecendo na correria de ontem, porque eu estou fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. O Sebrae Paraná já tem os modelinhos das plaquinhas que vocês podem utilizar no empreendimento, nesse formato de comunicação com o pessoal interna, né? Uso de máscara que vocês podem colocar na área de restaurante, de acesso de funcionários, de colaboradores, etc. Mas, claro, que vocês podem olhar e usar isso como modelo para criar suas versões mais criativas. Que é super bacana você chegar no empreendimento... Eu vou até passar aqui no grupo de vocês antes que eu esqueça. Vocês chegarem no empreendimento e ter uma mensagem mais carinhosa, mais criativa, com a logomarca de vocês, sei lá, com um bichinho que representa aí o mascote do empreendimento. Não sei, tô soltando ideias aqui pra gente compartilhar. Mas a coisa, ela já tá lá. Quando eu falo do checklist, gente, é coisa simples. O checklist tá pronto, tá lá naquele material. Vai lá, consulta, dá uma olhada nisso daí, porque são coisas muito, muito pertinentes para esse momento. E alguém já fez, para facilitar justamente para o empresário. O Sebrae já teve todo esse cuidado, não só o Sebrae, como outras instituições também. Toda instituição, como é a BIH da indústria de hotéis, como foi o Senac, o Senai, a própria Anvisa, enfim, as diversas instituições já tiveram esse cuidado logo no início de tudo isso, de começar a criar essas orientações, nesses materiais orientativos, para que assessorasse os empresários nesse momento, porque é uma coisa nova, a gente está aprendendo todo mundo junto também, né? Então é isso. Mas que bom que você consultou e que bom que você gostou, Ana. Fico feliz aí. Muito bom, parabéns, viu? Achei espetacular. E o Manual da Beta eu nem sabia que você tinha participado. Mas ele é incrível, um negócio que ficou assim, estado da arte. Eu achei muito bom. Que bom, tá vendo? A gente tá muito bem assessorada, olha só. Estamos em várias frentes, é aquele trabalho de formiguinha no setor do turismo, né? A gente vai atuando ali em várias frentes e quando você vê, aparece. Tem gente que mandou para mim, é tão engraçado essa coisa da conexão, né? A partir do momento que a gente fez a divulgação do manual, a gente fez o lançamento oficial, fizemos uma live oficial da entidade. Bom, eu sou diretora técnica da entidade, né? Então, por isso também participei desse processo. Então, a gente fez o lançamento daquele manual com vários participantes, Ministério de Turismo e tudo mais. No momento em que a gente divulgou nos grupos de WhatsApp o link para download, eu recebi em outros grupos de WhatsApp, de outros contatos que não tem nada a ver,
Poli, olha só, lembrei de você, turismo de natureza, olha o manual de boas práticas. Aí eu disse, abre aí a segunda página, né? Que é a página dos participantes, das coordenações e tudo mais. Então, abre aí, eu digo, acabei de disponibilizar, vocês já estão recebendo. Então, a informação, ela corre muito rápido, né? E isso é muito bacana, a gente tem que se valer um pouco também dessa ferramenta aí, né? Tem duas coisas, tem o ônus e o bônus, mas vamos se prevalecer do bônus aí, dessa questão com as redes sociais e com as ferramentas de comunicação. Oi, Lili, tudo bom, querida? Como é que você tá? Oi, tudo bem, Poliana? Estou bem, estou só ouvindo você falar. Então tá bom, se quiserem comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou abrir um arquivo aqui, que é justamente a relação desse plano de ação que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar... ver se eu peguei Poliana, o correto. Oi, querida. Camila, de novo. Eu queria só fazer uma contribuição com essa questão que você falou aí por último, que foi a questão dos visitantes que estão descartando, né, de forma muito errada. É porque, assim, os empreendimentos estão recebendo muita gente, né, que não tem essa prática da natureza. Então, ver isso como uma oportunidade de conscientizar esses urbanoides, né, que não sabem nem o que é uma coleta reciclável de lixo, né? O plástico. Então, talvez realmente, assim, usar, porque é difícil mesmo. Às vezes, até eu que sou ligada nisso, às vezes eu esqueço, coloco o lixo no lugar errado, mas eu vejo isso como uma grande possibilidade, porque muitas pesquisas, muitos estudos estão mostrando que realmente nós vamos sair diferentes dessa pandemia, né? Lavando mais as mãos, com uma maior higiene, e eu vejo que essa questão do sustentável, ele também está se fazendo muito em voga agora, e que a gente tem essa oportunidade, né, nos empreendimentos, de mudar essa mentalidade. Então, aproveitar, realmente dá trabalho, não é fácil, é canseira, mas, assim, tem sempre aquele que vai sair mexido, que vai sair conscientizado e que vai pluralizar isso para outras pessoas. Era isso que eu queria trazer para a gente não perder essa oportunidade de mudar essa mentalidade dessa galera aí da cidade grande. Boa, Camila. Super pertinente. Não, muito bom mesmo. E adorei os urbanoides. mas é um pouco isso. Até porque, levando em consideração agora esse novo momento de que as pessoas estão retornando, eu chamo de retorno, pegando de um aspecto bem mais altruísta, né? Digamos assim, fomos descendentes, né, seres aí que já viemos de um ambiente natural, já convivemos com isso, fomos para cidades grandes, né? Isso na história da nossa evolução, vamos dizer assim. Ou seja, estou fazendo um apanhado bem histórico aqui, né? Uma coisa bem história, geografia. E, claro, estamos agora com esse, entre aspas, esse retorno à vida natural, a um ambiente natural, né? E, claro, eu já tive experiência, gente, de ter contato com crianças, e eu acredito que vocês também, cada um deve ter muita história aqui para narrar, né? De contato com criança, de que viu a vaca e viu a pessoa tirando leite e questionou assim para a mãe, mas mãe, e o leite não vem na caixinha? Não vem da caixinha? Né? E achou super estranho ver a galinha botando ovo e ver um leite saindo de um animal, entende? Então, a gente tem que entender que para nós que já somos desse ambiente, ou já crescemos, porque eu nasci no rural, eu sou do mato, né? Desde da minha infância. Então, todo o meu trabalho, minha história de vida foi voltado para um ambiente natural. Então, para a gente é muito mais fácil. Agora, esse período de transição desse momento dessas pessoas que nunca tiveram contato, que estão passando até agora, até porque o momento acaba que nos exige que sejam em ambientes abertos, em ambientes mais naturais, então se faz muito importante a gente conseguir catequizar, eu vou chamar, desculpem, gente, mas eu vou usar essa palavra mesmo, porque é bem isso, é catequizar mesmo, né? É catequizar o comportamento dessas pessoas, é direcionar, balizar, para eu usar termos mais amenos, né? É direcionar, é balizar um pouco a orientação do comportamento desse consumidor, porque sem dúvida nenhuma, da mesma forma que a gente vai ter esses consumidores conscientes, que estão buscando lá práticas sustentáveis, que estão fazendo o seu papel, a gente vai ter um grande número, e talvez esse seja até o percentual maior, desses consumidores que estão completamente
completamente alheios a tudo, ao que é coronavírus, se tem contaminação, se não tem contaminação, se eu jogo lixo no chão, se eu jogo lixo no cesto, enfim, se é para usar... Enfim, a gente vai ter de tudo. E já estamos tendo diversas narrativas aí de empresários, né? Eu, no caso, que participo muito, gente, de uma atuação a nível bem nacional mesmo, eu escuto empresários do Brasil inteiro, das dificuldades, dos lamentos, dos choros, do que vem fazendo. Essa situação com as queimadas que a gente vem enfrentando agora, né? Pantanal, Amazônia, não deixa de ser um comportamento também ruim, né? Inadequado para esse momento. Já não basta ter coronavírus, a gente agora tem que enfrentar essa questão no meio ambiente, com as queimadas e lixo e etc. Então, é preocupante. Eu vou fazer a minha caminhada diária aqui, graças a Deus eu estou no litoral, por enquanto, né? Então, eu tive a oportunidade de voltar para o litoral, mas vou fazer a minha caminhada na praia, a quantidade de máscara que tem no calçadão, e eu fico me perguntando, gente, as pessoas não se dão conta que a máscara caiu? Ou realmente elas jogam no chão, sabe? E aí você começa a pensar, eu digo, gente, é um calçadão, né? É a areia da praia e tem máscara jogada de qualquer maneira. Não se dá. E máscara, não digo nem de plástico, ou desculpa, descartável, hein, gente? Eu digo até máscara de tecido. Então, olha só vocês, eu digo, ou não se deu conta que o negócio caiu, ou realmente estão deixando para trás. Né? A propósito, né? Porque... Polly, você falou aí que ia começar desde a trajetória da humanidade, caçadores e coletores e tudo, agora viramos... Antes era de coisas naturais, agora viramos caçadores e coletores de máscara, de lixo que as pessoas deixam para trás. É surreal, né? Não, é bem difícil esse momento. E, claro, eu tenho assistido muita coisa, tenho lido muitas notícias, a gente vê muita informação aí a respeito. É uma dificuldade e infelizmente ou felizmente, a gente tem aí, são novos tempos, né? A gente enfrenta aí uma coisa difícil para essa hora e que isso pode se agravar ainda mais. E eu não digo simplesmente na questão de contaminação das pessoas, porque em algum momento eu acredito que a gente vai conseguir chegar aí no que os cientistas chamam dessa imunidade de rebanho, né? Já está acontecendo, para falar a verdade, né? As pesquisas, elas já mostram isso, os números também já estão mostrando isso para a gente, quem vem acompanhando, mas a gente vai enfrentar situações mais críticas, situações mais de polarizações, né? Entre as pessoas, na questão de comportamento, as questões ambientais, né? A preocupação com a questão ambiental de forma mais degradada, ou seja, a gente vai conviver aí com questões mais fortes no quesito do ambiental, né? E de boas práticas. Enfim, são muitos aspectos, gente, e é isso, a gente vai ter que aprender a conviver, mas sem dúvida também acredito, Camila, vamos sair diferentes de tudo isso, né? Vamos sair mais perceptíveis, né? As nossas próprias ações, mais colaboradores, vamos sair mais humanos, acredito eu, assim eu espero, eu ainda tenho expectativa na humanidade, tá? Então, eu ainda penso igual a Poliana, não sei se vocês já leram o livro Poliana, né? A história Poliana, mas eu sou a própria Poliana do livro, então eu ainda acredito nesse jogo do contente, então acredito que a gente vai sair melhor de tudo isso, né? Pelo menos como seres individuais, a gente vai conseguir sair melhor. Bom, para a gente finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês o plano de ação nosso, tá? E é só mostrar aqui mesmo para poder compartilhar, porque a gente vai trabalhar isso na nossa mentoria coletiva, eu vou abordar isso mais profundamente, então não precisa esquentar a cabeça no dia de hoje, mas é só para a gente poder fechar esse conteúdo. Como eu falei para vocês, é necessário que vocês tenham aí orientações direcionadas ao plano de ação. Primeiro, conseguem ver? Sim? Vou aumentar aqui o zoom. Vou aumentar o zoom, porque eu sei... Oba! Vou aumentar o zoom, porque eu sei que fica pequenininho aqui na tela de vocês. E para quem está ouvindo no celular, né, fica menor ainda. Então, tá. Esse daqui que eu fiz, elaborei um formulário, um modelo de plano de ação que vai ser disponibilizado para todos vocês, tá? Eu já vou colocar isso lá no nosso grupo e vou encaminhar nos e-mails que eu tenho aqui, tá? Então, se por acaso vocês até amanhã, né, no final do dia de amanhã, não receberem, aí vocês sinalizem para mim, ou no meu WhatsApp individual, ou sinaliza lá no grupo mesmo, tá bom? Mas todos vocês vão receber. Eu vou colocar no grupo e vou disponibilizar esse formulário, que é o nosso modelo principal, que é justamente para a gente poder construir aí um plano de ação particular ao empreendimento de cada um de vocês. Claro, esse plano de ação é uma adaptação que eu estou trazendo aí de uma metodologia mais específica na linha da administração, né, que a gente chama que é o 5W2H, que trata mais do que fazer, onde fazer,
quem fará, quando fará, como e quanto fará. Isso acaba se tornando para vocês, pessoal, uma ferramenta de orientação. É mais isso mesmo. É para balizar as ações de vocês. É um documento modelo para que vocês possam utilizar na implementação dessas ações que vocês querem adotar como práticas sanitárias para esse processo, ou de reabertura, se por um acaso vocês estão agora, né, retomando as atividades, ou no futuro de abertura, para aqueles empreendimentos que ainda não estão abertos e pretendem reabrir abrir em determinados momentos, né? Então, essa ferramenta vai ser mais ou menos um passo a passo, de maneira bem mais objetiva, e é aplicada a qualquer tipo, porte de empreendimento, se você tem funcionário, se você não tem, porque para a elaboração e o preenchimento disso não precisa ninguém especializado, ou seja, qualquer um pode utilizar, vocês mesmos podem fazer, e é mais um material orientativo, ou seja, a gente vai escrever aqui o que é que vocês precisam fazer, sempre dentro desses 5 pilares, e aqui embaixo, ó, tem 5 abas aqui: distanciamento físico, sanitização de ambientes, equipamentos, aqueles 5 pilares que a gente trabalhou. Medidas relacionadas à higiene pessoal de colaboradores e treinamentos de colaboradores, comunicação e monitoramento. Então, eu já coloquei até alguns exemplos para vocês irem se orientando, por exemplo, aqui, né? No que fazer, o que é que a gente tem que escrever? Bom, definir o que fazer, o nome já está dizendo, né? Dentro de medidas de distanciamento físico e prevenção de contágios, de tudo isso que a gente conversou, o que é que vocês podem fazer aí no empreendimento de vocês? Aí vamos supor, definir que agora eu tenho que fazer a instalação de, sei lá, pias para lavagem de mão e suporte de papel toalha lá naquela área das baias dos cavalos. Né? Então, isso é uma ação. Onde você vai fazer? Do lado externo, lá das baias dos cavalos. Como você vai fazer? Aí já é uma coisa que vocês têm que encontrar. Então, basicamente, o que é que eu vou pedir para vocês? É olhar esse modelo que eu vou passar para vocês e simplesmente se ater nesse momento em o que fazer, onde fazer e como vocês acham que pode fazer. As outras lacunas, isso aí é um outro momento. É mais para orientar vocês a futuro, tá? A gente vai trabalhar em cima do que fazer, onde e como fazer. E isso vocês podem utilizar futuramente para fazer um checklist, para treinar o pessoal de vocês. É uma ferramenta que é usada para qualquer momento dentro do ambiente da administração de um empreendimento, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui sinalização, distanciamento físico. Eu até já coloquei alguns exemplos. Então, aqui, ó, o que fazer? Estabelecer formas de distanciamento físico. Então, onde fazer? Vamos colocar na área da recepção. Eu preciso fazer isso lá na área da recepção. Como é que eu faço? Então, eu vou colocar sinalização no chão, né? Para poder orientar agora o distanciamento entre as pessoas. Estou dando só um exemplo, tá? Só para a gente poder orientar a conversa. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Olhem para esse documento, acessem ele sempre que possível. Amanhã a gente não vai ter o nosso encontro, né, presencial. Então, o dia vai ser mais para vocês olharem todos esses materiais que vocês receberam, que eu estou passando, olharem o plano de ação. Eu sei que sexta-feira é um dia, para quem está operando, que é um dia de preparação para poder receber aí os hóspedes, né, os turistas, os visitantes no final de semana. Então, a gente tem aí esses 3 dias para a gente poder trabalhar conceitualmente isso. Por quê? Porque eu vou escrever isso para vocês. Essa vai ser a nossa entrega desse módulo 2. E eu vou escrever isso junto com vocês quando a gente estiver trabalhando a nossa mentoria individual e coletiva. Combinado? Então, não precisam esquentar muito a cabeça com isso agora. Mas já estou apresentando para vocês irem se familiarizando, tá bom? A outra coisa que eu vou disponibilizar lá no nosso link, ou melhor, desculpa, não no nosso link, mas no nossa... agora deixa eu ver onde é que ela tá. Acho que tá aqui. Não, não tá aqui. É um link, na verdade eu vou disponibilizar um link que é um questionário. É uma pesquisa nossa, tá? Para vocês responderem rapidamente, de forma simples, direta, só é clicar, 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 pronto. A resposta ela já vem para mim. Aqui, achei. Vou mostrar aqui para vocês. Que é o que vai me orientar a conhecer vocês melhor, entendeu? Para eu poder alinhar o meu discurso, né, o meu atendimento, quando a gente for tratar das mentorias lá individuais, né? Então, é um questionário, são perguntas rapidinhas, nome do empreendimento, se vocês têm colaboradores ou se não têm, respostas curtas. Clica aqui, ó, atuação de vocês, enfim, tem algumas coisas aqui, umas perguntas chaves, só para a gente poder orientar. As respostas, elas já vêm para mim, ó, que tá aqui, tá vendo? Então, já vem balizada aí para todo mundo, e eu consigo conhecer um pouco de vocês melhor, e futuramente eu consigo até direcionar novas consultorias para o Sebrae.
né? Olha, esse pessoal precisa de consultoria para isso, isso e isso, né? Quem sabe o Sebrae consegue aí novos recursos e vão colocando à disposição de vocês para novas consultorias, novos processos aí de mentoria e etc, tá? Então, esse daqui é a segunda coisa. Então, são desses dois momentos. A gente acabou nossa conversa hoje, eu vou disponibilizar o material de hoje, vou disponibilizar esse link para vocês fazerem esse preenchimento desse questionário, vou disponibilizar o plano de ação, tá? Perfeito. E amanhã eu começo a disponibilizar, para a gente não confundir tanta informação, eu vou começar a disponibilizar o link para os agendamentos das mentorias. Assim como vocês fizeram com as meninas da Ampliamundo, que a gente clica lá naquele link, vocês escolhem lá os horários e tudo mais da semana que vem. Então, amanhã eu vou disponibilizar o link da mentoria coletiva, que vai acontecer segunda-feira, né? Em 2 horários, tá? Eu tô colocando 2 horários para poder vocês se sentirem flexível aí. Normalmente no horário da noite, né? Vai ser uma conversa de pelo menos 1h30, né? E de terça a sexta a gente começa com os atendimentos individuais, que aí eu disponibilizo um quadro de horários e aí vocês podem se encaixar em qualquer horário do dia, ali naquela disponibilidade de agenda, tá? Então eu vou disponibilizar as agendas de mentoria só a partir de amanhã, de sexta-feira, para a gente não confundir. No mais, perguntas, colocações, dúvidas? Estamos bem? Estamos conversados? O que é que vocês acharam do nosso conteúdo? Planos de ação, tá entendido? Tá ok aí por vocês? Sim. Ainda bem que você não viu, Poli. Ainda bem que você não viu. Olha, eu vi, hein? Eu achei até que você estava de peruca. Olha só, estava aqui distraído. Mas tá tudo bem, ó. Quando eu vi, falei, já era. Então, beleza. Ana, ok. Ana Zélia também, ok. Tranquila, né? Já tô vendo aí que você deve estar na produção dos seus queijos. Tô vendo já você de touquinha, toda adequada. Beleza. Então tá, Virgílio, obrigada, Ana, obrigada Camila aí pela participação. Vou contar com você que você coloca lá pra gente, tá, Camila? Posta lá pra gente essas questões que a gente conversou hoje, vai ser bem bacana. E vou postar outras notícias lá para vocês também, umas fotografias, umas plaquinhas criativas assim que eu achei um mimo bem criativo, né, de um dos empreendimentos lá falando a respeito dessas boas práticas, pra gente ir trocando ideias. Eu já coloquei algumas coisas lá, tá? Mas se você precisar de alguma outra coisa, alguém precisar, é só falar que eu tenho algumas coisas salvas por aqui, da época que eu trabalhava com ecobuffet, inclusive de comidinhas. Ah, boa. Bom, ai, adorei aqui, tô vendo aqui com folha de couve. Não sei quem postou aqui, foi você? Foi, mas é porque alguém aí falou da folha de bananeira, eu achei a de couve também. Nossa, que legal. Vão lá, pessoal, vão olhar, tem coisas muito bacanas lá. Então é isso, gente. No mais, boa noite, obrigada mais uma vez. Foi ótimo estar com vocês nesses 4 dias aí. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que tenha ajudado vocês aí. Espero mesmo, no fundo do coração. Ô, Poli, olha, eu quando vi que tinha um módulo inteiro sobre esse assunto, eu falei, gente, mas como é que vai render? O que tem para falar? Já não está todo mundo sabendo, tem que fazer isso. No primeiro dia eu já caí dura, eu falei, nossa senhora, não tinha nem ideia que tinha tudo isso aí. Então, assim, queria te dizer, eu fiquei muito surpresa ao longo do tempo com o tamanho da minha ignorância, com várias legislações que você apresentou, então foi maravilhoso. E realmente essa questão da Covid foi muito legal também, porque a gente também, né, vai recebendo as cartilhas e tudo, mas eu gostei principalmente de você falar da experiência de outras pessoas que já estão usando e vendo as dificuldades na prática, porque isso também é muito legal para a gente também já ir com esse, sabe, já se preparando, ó, prepara, que você vai enfrentar máscaras, a gente viu isso lá na Chapada, né, vocês devem ter visto que viralizou para tudo quanto é lado, né, o pessoal indignado de ter que catar máscara dentro de cachoeira e tudo mais, né, então a gente já tem isso em mente, porque até na hora da catequização, como você diz, já falar, olha, pessoal, aqui, ó, esse aqui é o lixo desse material aqui, radioativo, por favor, né? É o lixo que vai diretamente hospitalar, né?
A gente acaba causando, né, um certo pânico com tudo isso, mas também temos que levar esse assunto dentro da questão, eu não digo da leveza, para não desmerecer a seriedade do assunto, né, que realmente é um assunto, uma temática e um momento muito importante que a gente está vivendo. E aí tem gente que me pergunta, nossa, você não enlouquece, não? Do tipo, você deve estar muito assustada, você deve ir nos lugares. Eu digo, não, eu não sou essa figura que estou assustada, eu tomo as minhas medidas por tudo do conhecimento que eu já tenho, né? E claro, eu não sou um empreendimento que estou oferecendo nada, né? Então eu trabalho individual, sozinha, enfim. Mas eu tenho que viajar, eu tenho que entrar em avião, eu tenho que estar em contato com coisas, né? Eu tenho que estar em contato com outras pessoas para fazer as consultorias, às vezes em loco, porque tem acontecido consultorias que a gente tem que ir visitar os empreendimentos. Eu vou estar em Brasília agora na semana que vem, nessa próxima, né? Essa outra, né? Para visitar para um outro projeto, novos empreendimentos, e agora tem que ser em loco. Então, é uma segurança para mim também, né? Eu também tenho que estar, ou seja, você tem que se resguardar. Então, o que você puder fazer é importante. E levando em consideração que tem muita gente que não está fazendo nada, aquilo que você fizer, que você tenha consciência de que você está, primeiro de tudo, assumindo o seu papel enquanto membro dessa sociedade, né? Enquanto ser social, de colocar a pessoa dentro de uma questão mais segura, né? Uma questão até humana mesmo, eu estou levando já para um lado mais pessoal, mas uma questão mesmo de humanidade, né? De você promover uma questão mais segura, uma prática mais sustentável, no caso, no quesito de natureza, poxa, já eu acho que o seu papel como ser humano nesse universo, né? Então, assim, no mundo, né? Para uma realidade aí para sua existência. Estou filosofando já aqui, né, gente? Mas é isso. E demais são as outras coisas que a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar. E, claro, dentro do que é o bom senso, dentro do susto. E, olha, trazendo como experiência prática, eu converso com muitas pessoas e que tem vezes que é até difícil meu papel, assim, de conversar. Porque tem gente que olha e vê tudo isso que eu escuto, tudo isso que eu estou falando e acha que eu estou falando um monte de bobagem, né? E acha que coronavírus não existe e que o poder da cura é universal e, enfim, tudo isso é muito exagero. E eu já escutei isso, então eu fico assim, eu digo, tudo bem, mas meu papel aqui é repassar informação. E que a Terra é plana, e que a pílula vermelha, e a grande conspiração, enfim, tem muitas coisas acontecendo aí hoje no planeta, o negacionismo está bem forte, né? É a polarização da coisa, são novos tempos, é isso. Uhum. Então tá, pessoal, obrigada mais uma vez, Ana, obrigada, Virgílio, obrigada. Namastê para todo mundo. Boa noite, boa sexta-feira, bom início aí de final de semana, mas a gente continua lá no nosso grupo, o trabalho não acabou não, é um passinho de formiguinha. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pessoal. Boa noite a todos.